3, 2, 1, começando mais um Oz Ideia! Rafa Martini, Vitor Luiz! Salve! Aí sim, salve, salve você que assiste aí de algum lugar desse espaço-tempo maravilhoso. A gente está aqui hoje com um convidado muito mais que especial, meu amigo Júlio Rezende Duarte. Seja bem-vindo! Muito obrigado. Seja Rafa bem-vindo, e Vitor. mestre. Então, gente, esse cara aqui também é uma das figuras assim multifacetadas que passará aqui pelo nosso Oz Ideia. Uma pessoa extraordinária, um campo de atuação vasto em várias coisas que a gente gosta bastante aqui, que é enorme. Então, de antemão, quero dizer para você que se não der tempo dele falar tudo aqui hoje, nós chamaremos outras vezes e eu quero que vocês entrem em contato com ele também. Para você, é um momento agora de aproximar esses nossos convidados com você aí que se interessou e tal, entre em contato com ele, né? Assiste o canal dele, entre em contato nas redes sociais, porque é muita informação, uma pessoa que vai poder te ajudar em vários segmentos, várias coisas, né? E eu quero aí, inicialmente, trazer um pouco aqui para quem não conhece, né? Saber tudo do nosso professor Júlio, ou Júlio Rezende, né? Vou falar só, dar um breve histórico aqui para vocês sobre ele, rapidinho, e depois ele vai falar, ele mesmo vai falar, né? O professor Júlio Correia de Rezende Dias Duarte, de Orleans Bragança. Exatamente. Não. Júlio Correia de Rezende Dias Duarte, doutor em Educação pela UFMT, mestre em Turismo e Meio Ambiente pela UNA e graduado em Turismo pela PUC de Minas Gerais. É professor efetivo aqui do Instituto Federal de Mato Grosso e coordenador do curso técnico em eventos integrado ao ensino médio. É docente nas disciplinas de planejamento e gestão pública, do turismo, educação, ética, sustentabilidade, educação ambiental, enfim, é um currículo enorme aqui, mas eu quero que você fale aí, nasceu onde, quando, como, parto normal. Hoje eu já sou um Belo Horizontino cuiabano, com muito orgulho, e não tem nada mais que um cuiabano mineiro gosta do que prosear. Então nós temos um tempo bom aqui para contar muito caso, certo. muita história. Com certeza, mestre. E agora, devo adverti-los que quem conta um conto aumenta um ponto, né? Bora, aí que fica bom. Então, assim, se a cachoeira tem 7 metros, pode ser que aqui hoje ela tenha 9 metros. Mas assim, eu sou nascido em Belo Horizonte, uma parte da vida lá, muitos anos aqui em Cuiabá já, sou radicado aqui, eu amo aqui, minha família é daqui, e um pouquinho do mundo, né? Eu acho que a gente tem que ter a capacidade de ter raiz, mas de ter copa, né? A copa da árvore vai indo pelo mundo, né? A gente é um pouco de onde a gente nasce e um pouco do que a gente absorve, né? Então eu busco ser aberto a me tornar dos lugares, né? Então eu me tornei cuiabano. Eu me sinto cuiabano porque eu me tornei cuiabano. Eu amo aqui, adoro. E quantos anos você está mesmo aqui, professor? Eu tenho... Júlio. Eu tenho aqui 11 para 12 anos. Certo, acertou na mosca na escolha, tá? Obrigado por ter escolhido Cuiabá. Cuiabá ganha muito com você aqui. Também foi cativado também pela hospitalidade cuiabana, igual nosso professor ali, Demily, né? O Demily que falava para mim, aprendi até a falar sobre Cuiabá, sobre hospitalidade com o Demily. A aula que ele fazia, ele falou referente... Tocou em certos pontos da nossa baixada aí, da nossa galera aí, sobre hospitalidade, que te cativou aqui para firmar a raiz? Eu tinha clareza, quando eu ia mudar de Belo Horizonte, que eu queria ir mais ou menos de Belo Horizonte para cima. Porque para baixo, mesmo sul de Minas, em outras regiões, a cultura é um pouco mais fechada, né? Eu queria ir para um lugar que eu fosse recebido pelas pessoas. Sabe? A gente ouve falar que tem país que a pessoa fica 2 anos e não entra na casa de uma família do país, né? Às vezes não vê uma conversa dentro do ônibus. Eu queria ir para um lugar que eu fosse recebido. No primeiro dia que eu estava em Cuiabá, no primeiro lugar que eu morei, eu passei com umas comprinhas de supermercado na calçada e eles estavam preparando uma festa junina. E aí, você mudou para cá? Vem para a festa junina.
Em Minas, normalmente, mineiro é muito hospitaleiro, mas mineiro primeiro pergunta, você é filho de quem? Né? Para saber se você é de uma família mais ou menos boa, gente doida, não é gente doida. E primeiro recebe na sala. Para você chegar numa cozinha de mineiro que fica escondida lá atrás, demora um tempo. Quando você chega, você vira da família. Mas aqui eu notei que não tinha essa etapa tão definida. As pessoas recebiam e se abriam comigo de uma forma muito bonita. Então eu me apaixonei por isso, me apaixonei pela paisagem, pelas comidas, por tudo. Eu morei os 3 primeiros anos, 0 ar-condicionado, no carro e em casa. As pessoas não acreditavam. Eu falei, não, eu vim aqui para virar cuiabano mesmo. Você mergulhou na nossa cultura mesmo, né? De corpo e alma. Com certeza você já veste blusa de frio com 19 graus. Bate um vento, já tá com frio. Qualquer 19 graus eu tô gripado. Certeza. Eu queria puxar para um lado assim que eu acho muito massa, né? É uma das nossas áreas de atuação aqui, das nossas áreas de interesse, que é o turismo. Por que você escolheu esse curso para estudar? De onde que veio? Como que surgiu isso? Cara, é o seguinte, 2 coisas. A primeira é que minha mãe, quando eu era pequeno, a minha mãe gostava muito de viajar. Minha mãe e meu pai, muito. E ela dizia assim, nós vamos viajar. E eu falava, mãe, estamos na época de aula, eu não posso ir. Falou, meu filho, já te falei, 1 semana viajando vale mais do que muitas semanas em sala de aula. E eu levava a sério a escola e tudo, mas era um valor familiar, sabe? Era um valor familiar. Uma vez eu fui ao clube, eu devia ter uns 5, 6 aninhos, fui ao clube com o vizinho e voltei cansado no final do dia, sol meio babando no banco assim, e era um Monza. Um Monza, né? Tipo o Corolla hoje. Eu me lembro do cheiro do banco do Monza. Minha mãe tinha um Fusca que tinha buraco no chão, eu vi o fundo, assim, tipo Flintstones, e ele tinha cheiro de gasolina, já tinha sido roubado para fazer motor de asa delta. O Fusca tinha uma história. Eita, o Fusca tinha uma história. Asa delta. E assim, eu me lembro que dava dor de cabeça o Fusca, e eu voltei, cheguei em casa, mãe, por que você não compra o Monza, né? Eu me lembro do sofá do vizinho, ser maravilhoso, o nosso sofá era durão. Ela falou, olha, meu filho, nosso dinheiro é limitado, eu cresci na classe média, uma classe média que compra tudo a prestação, uma luta danada, e ela falava, nosso dinheiro é limitado, mas a gente usa para viajar. A gente não troca de carro, não tem sofá novo, mas a gente usa para viajar. Então era um valor muito grande. Na infância eu era muito tímido, Rafa. Muito tímido, cara. Até minha psicóloga recentemente disse que eu possivelmente estou dentro de algum espectro do autismo, mas eu era tão tímido que eu não era incapaz de conversar com as pessoas, assim, na pracinha, anos e anos. Eu tive 5 pneumonias de guardar sentimento. E minha mãe percebeu isso e ela usou as viagens também para me soltar. Então, desde os 10 anos eu fui preparado para fazer intercâmbio no ensino médio, aos 17. Então, ela me incentivou muito as viagens. É um valor familiar, sabe? Minha mãe dizia, olha, você vai sair daqui, é outra cultura, outro posicionamento, outros cheiros, outras músicas. Isso te faz crescer demais. Você está olhando o mundo daqui, de repente você consegue olhar daqui. Isso faz uma diferença enorme. Aí, para concluir, né, para não ficar longo, eu voltei do intercâmbio de um país que vive de turismo, e que não tem violência, que é justo, que as coisas funcionam, que os cidadãos são respeitados, que a educação e a saúde são públicas e de alta qualidade, e minha mãe é assistente social. Então, para mim, eu tinha que escolher uma profissão que pudesse transformar o mundo também, sabe? Quando eu voltei da Nova Zelândia e fui pesquisar os cursos, eu pensei, bom, eu amo viajar, e a Nova Zelândia vive disso, e é tão justo, é tão bonito, quase 1/4 do país é parque nacional, uma preservação incrível, me parece uma boa receita. E fui fazer por isso. Sensacional, cara. Brincadeira, hein, cara. Então, e como que é o lance também, que eu acho muito, muito interessante, que é os lances da caminhada, do caminhar, das trilhas que você faz, né? Muita gente, não sei se eu posso chamar você de trilheiro, de caminheiro, de andarilho, de caminhoneiro, eu não sei o que eu poderia... Todos servem. Todos servem. Eu amo caminhar mesmo, né? Assim, essas viagens
de romper com o cotidiano, com a velocidade do cotidiano, e fazer uma imersão no mundo, que você tem que tomar chuva, tem que atravessar as paisagens, elas são muito enriquecedoras, né? Então eu caminho há muitos anos, já fiz uma viagem de bicicleta de 6 meses. 6 meses? Eu fiz o litoral nordestino inteiro, eu e um primo. Por 6 meses nós moramos nas bicicletas, fizemos os 9 estados do litoral, e depois comecei a caminhar e me apaixonei também. Então eu faço caminhadas, todo ano eu ando 8 dias, faço travessias, né, com mochila nas costas, comida, essas coisas todas, e também já fiz outras caminhadas em outros lugares, né, do Brasil e outros lugares também, e é uma paixão, né, porque parece que o mundo para aqueles dias, e ali o que importa é a sua atenção que você está na sua perna, para desviar das pedrinhas, para subir a montanha. Não é igual carro, que você está ansioso, acelera, subiu, chegou. Você vai ter que negociar com o seu corpo. Você não pode ficar aqui num diálogo interno, brigando com um primo seu, que daquela vez te deu uma resposta e da próxima vez você vai dar outra resposta. Você tem que estar junto com o seu corpo, você tem que tomar a chuva. Se a chuva vem, você vai ter uns minutinhos para se preparar, mas você vai tomar ela e que seja prazeroso. Então, a viagem caminhada te coloca numa imersão no mundo, numa posição muito humana. Rompe com essa coisa da sociedade 100 por hora, dos automóveis. O automóvel é uma máquina de 2 toneladas para te vestir um corpo de 60, 70, 80 quilos, e a gente perde um pouco da dimensão humana. Você toma uma fechada, xinga a pessoa, de repente a pessoa passa, é um senhor lá do seu bairro, super simpático, né? Ele tira a cidade como é, a agenda corrida, a sociedade como ela tira um pouco na nossa dimensão humana. E a caminhada te devolve uma humildade que para você atravessar um vale inteiro, vai ter que ser um passo atrás do outro. Então, é uma experiência muito rica, né? Nós mesmo, né, Rafa? Caminhávamos muito quando éramos jovens, né? Todos os shows aqui, principalmente aqui pro lado do centro, até lá pro lado da FMT, nós sempre moramos ali pela região da rodoviária ali. E realmente é uma alegria, né, Rafa? Lembrar que nós caminhávamos mesmo, faz todo sentido. Porque hoje, às vezes você não quer andar a pé daqui na outra esquina, né? E realmente nós voltávamos felizes, curtimos, gastávamos energia ali no show a noite inteira curtindo, e na volta tava lá aquela alegria da turma voltando a pé e tal. Sim, e tantas vezes também a gente fez caminhadas aí nas trilhas, né? Verdade. Aqui na natureza, né? Que a gente teve a oportunidade já de viajar junto, e a gente sempre gosta de acampar, de fazer trilha, de caminhar, de descobrir. Vitor gosta muito de caminhar por lugares desconhecidos. Em busca da Lagoa Azul. Então ele gosta, o cara se embrenha assim, sem rumo e vai indo, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre essa viagem de bike, que é muito massa, e eu queria que você falasse por onde vocês passaram, quando que foi, como que estava a sua vida, quantos anos você tinha e tal. E quando começou também o lance das caminhadas, dessas trilhas, em que parte da sua vida que isso surgiu? Massa. Da viagem de bike, eu estava fazendo faculdade, morava com meu primo, Miguel, e a gente começou a sonhar com aventuras. Antes disso, quando eu fiz intercâmbio, já com aquela timidez toda, eu me vi muito sozinho no país do outro. Eu me lembro que a geladeira era mais quente do que meu quarto, de tão frio que era. Eu me vi muito sozinho, apenas com um Walkmanzinho, e eu me prometi que ia superar a timidez, ou pelo menos a parte negativa dela, né? Me prometi isso, que eu ia me colocar em situações que me fizessem superar isso. E depois eu sempre ficava viajando, assim, tentando planejar situações que eu me colocasse nessas situações assim de sair da zona de conforto, de conhecer pessoas, etc. E aí eu e meu primo começamos a planejar essa viagem. Nós fizemos durante 6 meses, foram mais ou menos 5.000 quilômetros. A gente ficou 2 anos planejando. A gente saiu de São Mateus, que é Espírito Santo, atravessamos a divisa com o Nordeste, que é a Bahia, e fizemos até para cima de Fortaleza, mais de 5 meses pedalando. Foi uma experiência assim que
parece simples, mas você está na Bahia, o PF que você come tem um feijãozinho com a folha de louro, bem temperadinho, feijãozinho marrom. Mudou de estado, você pede o mesmo PF, ainda vem o feijãozinho marrom com caldo, mas o tempero totalmente diferente. Você sobe mais uns 2 estados, aí já é aquele feijão de corda, o mesmo PF, né? Então, não é uma viagem que você conhece grandes museus, grandes atrativos, mas é uma viagem do ir, né? do pedalar. O pedalar que importa mais do que chegar. E você tem esses momentos espetaculares, de subida de serra, de tomar uma chuva, de parar numa praia. Então, a gente ia acampando e a gente fez essa imersão completa. A gente não tinha celular na época e a gente não tinha nenhum equipamento de som com a gente, música nenhuma. Eu e ele amamos música. A gente fez uma imersão completa. A gente ia dormir no posto de gasolina, na casa das pessoas, chegamos a dormir na casa do pastor, na casa do traficante, na mesma cidade, sem saber que era. Dormia na igreja, no campo de futebol, na praça. E assim a gente fez uma viagem que talvez tenha sido a experiência que mais me fez crescer, assim. E, Júlio, você marcava a quilometragem e, assim, qual foi a maior distância que você já percorreu, tanto de bicicleta como caminhando também na trilha ali? Tipo num dia, né? Tipo assim, num dia? Não, acho que no total mesmo, né? Porque, às vezes, para chegar... Por exemplo, nós mesmos aqui, né? Nós vamos de carro fomos de ônibus com a escola para Porto Seguro, foram quase 3 dias, 2 dias e pouco, ainda teve de dar uma parada ainda. Então, você imagina sair daqui para uma outra cidade ou fazer uma... Teve assim ou essa era mais para atravessar cidades assim, era mais bicicleta mesmo? Olha, eu tenho que deixar claro que eu orgulhosamente sou um atleta de baixa performance. Meu negócio não é vencer a aventura, ser fitness. Não é velocidade, né? Não é recorde. Não, é 10 por hora, é devagar. Então, a gente pedalou no Nordeste uma média de 35, 50 quilômetros dia. No plano, no relativamente plano, isso é muito rápido. É 2, 3, 4 horas, a gente já parava, almoçava e à tarde era na praia, lendo livro, conversando com as pessoas, né? Mas a gente chegou a pedalar maiores. Ao todo foram quase 5 mil quilômetros, né? 5 mil. Mas depois eu já fiz a Estrada Real, já fiz outras viagens. E é uma sensação de você ter 2 mochilinhas, 2 alforjes. Eu tinha 2 camisas, 2 bermudas, 3 cuecas, uma bolsinha pequena de ferramenta, 2 livros que eu ia trocando. Normalmente os livros eram Amir Klink, que veio da África até aqui remando, Família Schirman, que ficou 10 anos. Só superação. Assim, e pouca coisa, e com o horizonte à sua frente. As pessoas acolhiam a gente de tal forma que não queria deixar a gente ir embora. Porque a gente vendia uma coisa para as pessoas sem querer, a gente demorou tempos para descobrir isso, que é aquilo ali. Sabe quando você se cansa do seu cotidiano, o mesmo ônibus, a mesma padaria, o mesmo chefe, de repente você fala, cara, vontade de chutar o balde e sair para frente. Aquela síndrome meio Forrest Gump, que ele corre de um lado dos Estados Unidos, corre para o outro e corre para o outro. A gente tinha isso, o mapinha a gente ia subindo muito rápido. A gente calculou 40 dias para atravessar a Bahia, deu 20 e poucos, a gente já estava em Salvador. No começo a gente não sabia se ia conseguir, porque a gente não era atleta. A gente fez a preparação física na viagem. Primeiro dia 20 dias, segundo dia 30, terceiro 15. De repente, depois de uma semana, a gente já estava pronto. Então, a gente tinha essa visão de fazer essa imersão lentamente, né, que fosse uma imersão cultural. As pessoas recebiam a gente, não queria deixar embora no outro dia, fazia janta e não queria deixar embora. E a gente tinha essa coisa de pouca coisa e o horizonte à frente, sabe? Uma sensação que poucas vezes na vida eu tive, assim, de tanta liberdade, autonomia, né? Mas difícil também, difícil. Chegou do meio para frente a falta de conforto, podia chover dentro da barraca, você podia acampar dentro do posto de gasolina, o cara bater na barraca e falar, aqui não pode. Então, assim, situações nunca de risco, mas situações de desconforto, né? De você não ter o seu banheirinho ali para ir todo dia, seguro, tranquilo. Então, é uma viagem que me ensinou muito. Me ensinou, assim, o amanhã é diferente do hoje, porque no cotidiano, o que a gente faz?
é o mesmo feijão, se puder a gente tempera da mesma forma, se muda o temperinho da mãe ou da avó, a gente já reclama. A gente vai tentando controlar as variáveis para deixar mais ou menos do jeito que a gente gosta. Numa viagem como essa, amanhã o feijão vai ser diferente, porque é outro restaurante. A estrada vai ser diferente. O lugar de dormir vai ser diferente. Então a gente tinha que fazer um exercício de hoje foi ótimo e amanhã vai ser diferente, de abertura para o amanhã, né? Que é um exercício difícil assim para a gente. Né? E precisava descansar, né, para poder recuperar energia e continuar. E assim, e em relação a financeiro, vocês foram com... Porque isso que eu ia perguntar, né, da bagagem. Eu fui, tive uma experiência de levar... chamar uns amigos que eu já fazia, eu subia ali um morro da Salgadeira ali, do lado esquerdo ali, passando a Salgadeira, e acampei lá já, e tive a experiência, uns colegas meus da época do curso de guia de turismo, que nós fazíamos, consegui levar lá mais 4 doidos lá pra gente subir lá e acampar. Passar o Réveillon. E nessa virada... Chuva. E aí eu fico pensando muito na bagagem também, porque nós acabamos levando, vamos passar a virada, beleza. Então, um levou o garrafão de vinho, outro levou não sei o que, sei que chegou lá, que até se nós não fôssemos subir, ia ser difícil carregar o tanto de coisa que tinha. Nós subimos E qual é essa preparação de você ali ter que reduzir mesmo ali a quantidade de bagagem também... Isso é outra coisa maravilhosa para a vida, né? A vida precisa de pouco para a gente conseguir ter mais ou menos uma felicidade, né? Mais ou menos. Então a gente era muito leve. As pessoas olhavam para a gente e falavam, cara, esses dois estão realizando um sonho que é de muita gente, que é meu e está custando muito barato. A gente ficou 2 anos planejando. Eu fazia estágio na época da faculdade, fui juntando. Nosso planejamento era R$13 dia para cada. R$13 dias, na época, em 2003, significava o pão com manteiga de manhã, o PF custava 5, 6 na hora do almoço, e o pão com mortadela à tarde. Isso. E mais 50 centavos que eu juntava todo dia para trocar uma peça de bicicleta. Nosso orçamento era esse. Se você botar R$13 vezes 6 meses, né, você vai chegar a 4, 5 mil reais. Quantas pessoas viajam, numa semana gastam mais do que isso, né? Então, o nosso planejamento de grana, a gente foi juntando ao longo de 2 anos e a gente já tinha a grana toda para ir, quando a gente saiu. E a bagagem muito pequena mesmo. Os livros a gente ia trocando e pouca roupa. Parava muito sim, porque eu também sou apaixonado por paisagem, sabe? Então eu sempre vejo um pico assim, eu já ou quero subir, ou já paro para estar observando, olhando tudo ali. E às vezes também tinha um tempo para chegar em um local mais seguro, às vezes também, né? Como que vocês faziam essa... naquela onda do baixa performance, né? A gente tinha tempo para tudo, cara. O tempo virou nosso. Na cidade, parece que o tempo é dono da gente, é o relógio industrial, né? Te chamando a atenção, sim, o trânsito, o horário, a fila do banco. E nessa viagem o tempo ficou nosso, cara, para ler, para dormir à tarde, para nadar no mar, acordava e ia nadar no mar e pedalava. Tinha dias que a gente ia até a tarde, pedalava 80, 90, né? Mas a maior parte dos dias, de manhã, a gente já resolvia a fatura do dia. E a gente planejou a cada 3 dias um dia de folga. Porque a gente sabia que não daria para pedalar tudo em uma semana e ficar cansado para depois, que eram 6 meses. Então a gente tinha que ter uma rotina que naquela manhã não desarmasse barraca. Imagina, todo dia armando e desarmando barraca. Né? Então a gente sabia que tinha que ter essas pausas para a gente conseguir chegar no final saudável e feliz. Né? E foi isso, cara. Bagagem leve. O meu primo é engraçado, ele veio me visitar aqui, ele ia ficar 1 mês viajando, ele ia passar aqui 10 dias, mais 1 mês viajando. Ele veio com a mochila, sem brincadeira, a mochila era desse tamanhozinho, dessas pequenininhas. Eu falei, cara, a mochila de mão tá aí, mas cadê a outra? Ele falou, não, estou viajando com isso aqui mesmo. Então isso gera uma tendência a facilitar a vida enorme, porque a gente vai ficando pesado, né? É a casa que você tem, é o carro que você tem que dar manutenção, é o seguro, é a quantidade de roupas, e aí a vida vai ficando
pesada, porque você vai tornando ela pesada pela quantidade de coisas que você tem e faz, né? Pela organização, né? Também, né? Você organizar... você acaba tendo muita coisa que você não utiliza e às vezes nem é necessário você ter, né? O Amir Klink, ele tem um dos livros mais impressionantes dele, é o livro que ele fez da África ao Brasil, remando em 100 dias. Ele chamou o barquinho de lâmpada. Ele projetou o barco para capotar e descapotar automaticamente, porque ele estava sozinho. Então o barquinho era meio lâmpada, assim, não era incapotável, digamos assim, né? Mas ele planejou cada um dos dias da viagem, a comida de cada um dos dias da viagem, e ele dizia o seguinte: de repente o barco foi ficando pesado porque as algas foram se acumulando no final do barco e estava igual um cometa, igual dizem que o Sol, as estrelas fazem isso, elas vão rodando e elas vão acumulando uma cauda. E de tempos em tempos elas expelem essa cauda porque fica pesado. Ele tinha que pular no mar e limpar o barco. Aquelas conchas, aquelas coisas que ficam, né? E ele reflete sobre isso, ele escreve muito bem, sobre a leveza, né, para você continuar a viagem, a importância da leveza. Ele relata, inclusive, coisas incríveis, dele estar lá dormindo à noite, e aí ele começa a sentir o barco balançando, um barulho enorme, ele abre a escotilha do barco e olha, tem uma baleia, 10, 15 vezes maior que o barco, e ela toda iluminada, porque tem uns bichinhos no mar que brilha. Os plânctons, né? A baleia desse tamanho, o barco desse, e ela coçando o casco no barco dele, com a consciência que ele estava ali. Porque se ela fizesse desajeitadamente, o barco dele quebrava. Ela estava coçando gentilmente no barco dele, até por causa dessas algas todas, né? Mas assim, a leveza para a vida. Que não é um conhecimento que eu aprendi e agora eu sei. Não, está aqui minha vida pesada de novo. Eu pagando a prestação aqui, eu consumindo roupa demais ali. É uma coisa que eu vivi uma experiência e preciso me ensinar novamente, porque a vida engole, né? O cotidiano nos engole, né? Acho que isso é natural para todo mundo, né? Certo. E vamos falar um pouco, quero que você fale um pouco sobre uma das coisas que mais chama atenção, que mais eu tenho curiosidade para saber, né? E já adianto para vocês assistirem os 2 documentários. Eu acabei de descobrir que são 2, eu assisti um só, que é sobre a sua caminhada lá no Caminho de Santiago de Compostela, né? Que é uma rota aí super conhecida no mundo todo. Como que surgiu essa ideia? Como que foi a experiência de chegar lá e fazer? Em que momento que foi na sua vida, né? Explica pra gente. E a coisa mais linda foi que você fez com a sua família, né? Então fala um pouco como que foi o princípio disso tudo, da caminhada de Santiago de Compostela. Rafa, eu tenho o privilégio de estar numa profissão que eu amo muito, que é a educação. Eu amo muito. Aquilo ali é um universo são 40 universos. Cada aluno é um universo de saberes, de experiências. Então, como minhas aulas são todas em roda, e eu não estou ali para falar e eles ouvirem, eu estou liderando um processo que eles precisam sair dali melhor, mas eu escuto eles muito, eles contam muitas histórias, eu me interesso por como a gente pode romper com essa sala de aula tradicional, que é um falando e 40 ouvindo. E aí eu fiz uma pesquisa no mestrado sobre as viagens de bicicleta na Estrada Real. E as pessoas ficavam na entrevista horas. Eu ia fazer entrevista, a pessoa falava 40 minutos só sobre os cheiros. No dia 3 eu subi uma serra, tinha uma manga. No dia 4 tinha um fogão a lenha, eu parei na venda. Ia descrevendo o trepidar da bicicleta no paralelepípedo das cidades históricas. Chegou na cidade histórica, a missa estava sendo rezada no alto-falante, na praça, ele podia ficar na praça sentado, ele ia lá, comprava um pão de queijo, tomava uma Coca-Cola. Então, essas experiências, elas ensinam muito para a gente. Rompe com esse modelo de sala de aula, que a gente é passivo, sentado, memorizador, reprodutor de conhecimento apenas, né? A gente repete o professor e o livro na prova. E aí eu sempre me interessei muito por isso. No mestrado eu pesquisei as viagens a 10 por hora. E eu pensei, se são tão intensas como são, imagina as caminhadas. E aí eu comecei a caminhar nessa época, desde 2005 eu faço essas longas caminhadas. Eu comecei a caminhar e comecei, mais uma vez, me apaixonar pelas experiências, né? Pela imersão que é, pela dimensão humana de estar, o Guimarães Rosa que fala, a pé no sertão, o homem a pé, o sertão come.
né? Essa dimensão humana de que se você precisar ir daqui a pé até a Chapada, você vai ter essa humildade de que você vai ter que percorrer cada grota, cada veio de, né, atravessar cada rio. E eu comecei a me apaixonar por essas experiências por causa dessa imersão mesmo, por causa da riqueza. Você, 2 dias depois, parece que o mundo pregresso não existe na sua cabeça. Nem o mundo da economia, das suas contas a pagar, eventualmente o mundo da política, o caos que está no mundo. De repente você está concentrado no aqui e agora, em fazer você atravessar o rio, depois subir a serra. E aí comecei a fazer essas caminhadas. E aí me interessei, de novo, por entender a profundidade dos aprendizados dessas experiências e fui fazer doutorado. Nós fomos colegas lá, né, Rafa, com o pessoal do GPEA, na UFMT, com a professora Michele Sato, que é formidável, maravilhosa. E aí eu fui pesquisar as caminhadas. E aí, para enriquecer a experiência, como pesquisador, eu fui fazer o Caminho de Santiago, né? Tive a experiência de ir com a minha família, fiquei lá 1 ano fazendo na Universidade da Corunha, com a professora Bolle, lá da Espanha. Eu queria, primeiro, enriquecer a pesquisa e, segundo, eu queria que minha família tivesse essa experiência cultural de viver uma outra realidade, com outra língua, com outros sons, outras músicas, né? E o caminho, ele te coloca um desafio que é assim, 30 dias, 40 dias. Aquela sensação que o Raul Seixas nos passa, assim, pare o mundo que eu quero descer, que eu acho que é aquela sensação que eu trouxe aqui, que as pessoas sentiam e a gente de bicicleta vendia essa leveza, essa liberdade, esse sonho de seguir adiante, né? Então, o mundo parando 30, 40 dias, você primeiro começa a se preocupar com a bolha no pé, com o peso da mochila, onde é que você vai comer. De repente, você começa a entender melhor as pedrinhas no caminho, seu corpo começa a se movimentar mais à vontade nos primeiros dias. E aí você começa a sentir muita fome, aí você come um omelete, no Caminho de Santiago, assim, você tem belos cafés, cerveja artesanal o tempo todo. É bem mimado, o caminho é bem mimado, é lindo, cidades históricas muito lindas. E as pessoas fazendo, que também o mundo delas vai apagando. Então a conversa entre os peregrinos é: e aí, como é que está a sua bolha hoje? Pô, 3 dias atrás sua perna, seu joelho estava inchado? Não, agora está de boa. Aí, de repente, você caminha 2 dias ao lado da pessoa. E aí a pessoa te conta a vida dela inteira, né? E aí, nesse processo de desacelerar, se conectar com o mundo, você começa a se conectar com você mesmo, né? A caminhada gera um tipo de silêncio, que não é o silêncio da ausência de sons ou da ausência de pensamentos. É um silêncio meditativo que é uma forma de estar presente no aqui e agora, junto ao seu corpo, junto à chuva que já vem, Imagina quantas pessoas, Vitor, não sentem a crocância do alface no almoço. Fecha o olho e... Quantas pessoas... A maioria de nós não estamos presentes na nossa alimentação. Eu ensino meditação para os alunos e para outras pessoas, e tem um dia que eu faço a meditação do Chico Bento, que é, depois de meditar, desacelerar um pouco, cada um tem que comer uma goiaba vermelha de olhos fechados. Cara, é uma experiência incrível comer uma goiaba vermelha de olhos fechados. Você vai para dentro da goiaba e é cinema. Então, a caminhada traz isso, essa obrigatoriedade da sua presença, dos olhos nos olhos, de ouvir as histórias, as pessoas têm tempo para te ouvir, o corpo funcionando ativamente, então aquela sensação do esporte, né, que é boa, que o corpo gosta. Respirar corretamente também, né? Respirar é fundamental. E aí você começa a desacelerar, e você começa a ouvir as vozes que vêm de dentro. Porque numa vida muito acelerada, você está sempre pensando no compromisso, na agenda, na conta do banco. E aí, de repente... E às vezes no cotidiano a gente chega em casa no final do dia, você está tão acelerado que nem sozinho você fica. Você liga uma televisão, liga o YouTube, liga um podcast, vai lavar a louça e continua. E parece incomodar ficar com você mesmo. O que a gente vivencia depois de um tempo assim é que fica gostoso ficar com você mesmo. E aí, coisas que você está escondendo, tipo aquele seu sonho de ser pizzaiolo, sua vontade de trabalhar com
com jardins, sua vontade de mudar de cidade, de trocar de relacionamento, aquilo você vai escondendo aquilo, porque o cotidiano te demanda um pé no chão ali de executar tarefas. De repente você está mais em contato com você mesmo. E aí começa a brotar uma voz que está ali dentro, que estava te gritando, que é a voz do que você sonha, das suas intuições, dos seus talentos, que a nossa sociedade 100 por hora cala. Quando eu começo a ensinar a meditação para os alunos, eu digo a eles, não é para vocês serem domesticados, se acalmarem e tirar a melhor nota, não. Meditação aqui é porque as vozes do mundo falam muito alto com a gente. A voz da família, da internet, dos amigos, da mídia, do músico, do professor, fala vozes, vozes, vozes. E a gente não ouve a voz que vem de dentro. Se a gente desacelera um pouco, essa voz grita com a gente. E aí a gente aprender, meditar então, na minha concepção, é aprender o momento que você diminui o volume dessas vozes do mundo e deixa a sua voz, que está ali dentro, emergir um pouco mais. Aí, voltando às caminhadas, é isso, a gente tem essa oportunidade de descer do mundo, de, primeiro, voltar para o nosso corpo, a mente que está aqui, ó, a mente que está voando, você traz os pensamentos para cá, a energia desce não só daqui para as pernas, mas para o braço, é um corpo inteiro em movimento. Tomando chuva, tomando sol, conversando com as pessoas, subindo, descendo montanha. É muito gostoso você estar no alto da montanha, você vê todo um vale, vê uma cidadezinha, vê uma outra montanha e pensar, ao final do dia eu tenho que dormir num povoado que está depois daquela outra montanha. E você passa o dia inteiro atravessando aquele vale. Primeiro você vê ele de longe, de repente você está nos meandros de um rio, uma pontezinha. Então, essa experiência de imersão, ela traz a gente para perto da gente mesmo, para emergir essa voz, mas ao mesmo tempo para o mundo. Para o mundo. Quando eu fiz o caminho, foi aquele episódio da Catalunha querendo se separar. Eu ouvia os posicionamentos, tinha uma professora catalã e tinham pessoas de várias regiões do mundo, da Espanha, e com a Catalunha. Catalunha é tipo São Paulo, a mais rica. Então, o que ela alega, além da questão da identidade, é que se ela sair da Espanha, que hoje ela doa mais imposto do que ela recebe, questões econômicas. E isso mexe em todos os estados. Como se São Paulo falasse, vou sair. Isso mexe em todos os estados. Então, para além das questões do quem sou eu, da comida que eu vou comer ali na frente, se eu estou ou não com bolha no pé, você começa a ouvir histórias. Você começa a aprender sobre a paisagem, por que você atravessa vinhedos, aí você entende por que os vinhos são bons. Você come a tortilha espanhola, né? E aí você entende a tradição da culinária, o quanto eles gostam daquilo, as músicas, os sotaques. Teve um senhor australiano que eu caminhei assim, dias ao lado dele. A gente de novo, o atleta de baixa performance, né? Eu estava no mesmo ritmo que ele durante dias. As histórias são incríveis. Quando você para olhar nos olhos das pessoas, as pessoas te entregam muito. E na cidade grande, como a gente vive, a gente não percebe isso. Eu falo para os alunos, presta atenção no final do ano, o trânsito é mais barulhento, o centro começa a cheirar piqui, tem musiquinha de Natal, você vai ver o trânsito mais barulhento, você vai ver as pessoas mais aéreas, porque final de ano é uma época de fechamento, é a época de você ticar a agenda e ver se você emagreceu 5 quilos, é a época de reencontrar a família, é uma época que tenha possivelmente a questão religiosa, então é uma época de repensar, é uma época de entender o ano e repensar. Então, e de tirar férias para muitas pessoas. Então o trânsito tem mais acidente sabe? E a gente ouve cada vez menos as pessoas. Você parar no ponto de ônibus e ouvir a história de um senhor pode te mudar a vida. E a gente não tem muito tempo para isso. E durante assim a caminhada assim, deu para encontrar alguma pessoa com o mesmo propósito que o seu? Os objetivos eram muito diferentes ali? Tinha promessas? Dessas pessoas que você encontrou ali na caminhada?
É assim, tinha muitos objetivos. Tinha os fitness, que queria fazer 35 km por dia, e é uma vibe, acordar às 5 horas da manhã e comer bem, nutricionalmente bem, e fazer 35, 40 km. Tinha idosos que estavam ali para fazer 8 km por dia. Tinha pessoas que estavam por peregrinação mais espiritual. Mas fato é, sendo ou não a sua motivação religiosa ou espiritual, é uma viagem espiritual exatamente por causa desse encontro com você mesmo. Aquilo que está escondido ali emerge. Mas a minha motivação, eu tinha duas. Uma era a pesquisa, eu queria entender profundamente sobre essas experiências. Por isso que eu vou conseguir lançar o livro em breve, pela Entrelinhas, que é o que as travessias ensinam. Né? E não é um livro só sobre as travessias, mas é um livro sobre esse desacelerar. É um livro sobre que alternativas pedagógicas a gente pode ter para a gente romper com essa sala de aula que está falida e obsoleta, que o aluno não aguenta mais, o professor está adoecido, né? Como é que a gente pensa essas rupturas? Então, a primeira motivação era essa, e a segunda, fazer com a minha família. Que a gente tem uma história particular em busca de formação de vínculo, da criação do amor, e a gente precisava ter essa aventura juntos, eu, meus 2 filhos, minha esposa, para a gente crescer enquanto família também. Eu vi um pedaço ali das partes que eu já estava assistindo o documentário. O teu filho falou um momento lá, não sei se era brincadeira, que você era nervoso, bravo, e aí, em todos os vídeos que eu vi, ou agora presencialmente também, eu te acho num tom, numa serenidade, numa tranquilidade uma paz tão boa assim. E às vezes lógico que nós temos várias versões nossas, mas às vezes é difícil até enxergar isso. E é verdade? Totalmente verdade. Eu era falso zen, hoje eu sou zengado. Zengado. Eu aprendi o seguinte, Vitor, que quando eu era adolescente eu descobri que eu errava. Que eu cometia erros. Antes eu achava que eu era infalível, né? Quando eu fui fazer faculdade, estágio, eu descobri que eu errava uma vez por mês. Quando eu fui trabalhar mesmo, eu descobri que eu errava toda semana. E quando eu virei pai, eu descobri que eu errava todo dia. É a maior experiência da minha vida, é a que mais me ensina, né? E quando a gente é pai, a gente não pode criar aquele personagem e levar só mais ou menos o que é bom, igual a gente faz para o trabalho. Quando a gente é pai, vai as nossas sombras, nossos dragões, nossas dificuldades junto. As nossas dificuldades são espelhadas naquela relação. Por isso o filho é uma grande escola do amor, porque é você por inteiro. Pai e filho têm que se perdoar constantemente pelos erros. Então, com certeza eu sou nervoso, com certeza dentro de mim tem momentos de mares revoltosos e momentos de pessimismo e de tristeza, né, e de angústia. Em geral, as pessoas me falam isso, tá? Da tranquilidade, da serenidade, mas não é uma constância. Quanto mais eu vivo, mais eu descubro as minhas fragilidades, minhas limitações. Quanto mais experiências dessa eu tenho, mais eu descubro meus limites e mais eu consigo ser empático com as dificuldades dos outros, né? Porque se eu sou assim, porque a maioria das pessoas ela vive numa correria tão grande que existe uma sombra mesmo sobre si mesmo. As pessoas ficam nervosas com as outras e não sabem que ela está espelhando uma coisa que é dela. Ela é brava com uma pessoa, porque pessoa é assim. E a gente olha de fora e fala, cara, você... Só que você não pode falar. Tipo Kung Fu Panda, ele fica puto porque o pai dele fala que ele é adotivo, né? E o pai dele é um ganso. Você entende? Ele é um panda. O pai dele é um ganso. E ele não saca isso. É a maioria de nós. Então pode ter certeza, é nervoso. Porque fala o que se diz, né? Eu também acredito muito nisso, que além de cada ser humano ele ser um espelho nosso, né? Nós só falamos o que tem dentro da gente. Então, muitas vezes nós mesmos conseguimos observar, mas às vezes de fora a gente observa melhor a ação ou o que a pessoa está falando, mas
Você já fez isso também. Você já, né? Eu tô lendo o Poder do Agora, e ele fala referente ao pensamento também, que nós temos todo tipo de pensamento, e quando eles vêm, muitas vezes não é que nós não podemos deixar, ele fala que esse pensamento vencer, porque a gente vive várias fases, vários momentos, mas às vezes até você identificar, saber por que está vindo esse pensamento, e dentro desse pensamento que ele está vindo, você pegar e já começar ali a trabalhar, sentir, por que está acontecendo isso, aquilo, viver ele completamente diferente do que você sentir e levar ele para você. Por exemplo, pega num momento ruim e aí você fica preso dentro desse momento. E esse momento sempre é ou o futuro ou o passado. É algo que já passou, nunca é o agora, nunca está dentro do agora. Agora, tem uns monges que eles fazem um retiro 3 anos, 3 meses, 3 semanas, 3 dias dentro de uma caverna, sem comer. O que acontece ali dentro? Eu não faço a menor ideia. Mas, assim, as pesquisas neurológicas mostram que os caras botam esses monges. Tem uma pesquisa que bota gente como nós numa sala e fica medindo a frequência cerebral e cardíaco e não fala nada. É um experimento. De repente explode uma bomba. Eu e vocês, nosso coração dispara, o cérebro dispara. Tem gente que dá soco na parede porque tem um pico de estresse ali por causa... O monge não altera nada a frequência cerebral dele. O que acontece ali nos 3 anos eu não sei, mas como eu pratico meditação há alguns anos e ensino meditação, não como um professor de meditação, mas como um aprendiz empolgado, eu me autorizo a ensinar a meditação como um aprendiz empolgado. Eu medito há 15 anos, mas sou um iniciante. Meditação é esse olhar para dentro, não é silenciar, é investigar a mente. E a mente é infinita. Tem vezes que você medita e sai dali puto. Por quê? Você abaixa a frequência e aquilo que está no seu inconsciente, que você está empurrando lá para debaixo do tapete, uma mágoa com o pai, uma angústia com o primo, uma coisa que você se magoou porque você não soube dizer não, aquilo emerge. Então, para não deixar assim, essa questão do temos que mandar no nosso pensamento, é tão simples, porque, beleza, a gente precisa fazer um processo de autoconhecimento longo, corajoso, mas não é tão simples, porque a mente é capciosa, né? Quando começa assim, você vai lá na aula de yoga, presta atenção na cor azul envolvendo a batata da perna, aí só vem cor vermelha, rosa, menos o azul, né? Presta atenção na imagem de uma vela, aí você pensa em tudo menos... Então, a mente, ela é capciosa e você precisa, acho que a gente deve se aventurar numa investigação de toda a vida. Não para 2 anos, para 5 anos, de toda a vida. Quais os caminhos? Aí você escolhe. Né? Fazer um intercâmbio de um ano de mochileiro, cara, você vai revirar sua mente do avesso. Porque você vai ter experiências que você vai questionar o que de você é você mesmo, o que não é. Por exemplo, eu fiz um pequeno intercâmbio em Cuba. E aí, aqui a gente torce para o Superman. Os primeiros Superman eram 3 russos. Malvados, branquelos, assim, é uma mulher e 2 caras. Então eu estou vendo o mundo do ponto de vista do Superman. Em Cuba, eles torcem para os 3 russos. Aí você fala, como assim? Como assim? Então, encontrar o outro, a diferença no outro, te faz buscar entender um pouco mais quem você é. Quem você é e quem você não é. Então, os caminhos para investigar a mente, pode ser uma grande viagem, pode ser uma bela de uma terapia, pode ser uma mudança de cidade, pode ser a meditação, mas eu acho que a gente precisa ter esse compromisso com a gente mesmo, porque esse é do Eckhart Tolle, né? É um grande objetivo, mas a gente não deve subestimá-lo, no sentido de que por que eu não estou mandando no meu pensamento? Por que eu estou em depressão? Não, a mente ela é profunda, cheia de meandros, cheia de sombras e vale a gente investigá-la, vale a pena, o caminho que você achar. A meditação é muito forte, é muito potente, mas o caminho que você achar vale a pena você percorrer. Queria fazer um adendo, a gente falar um pouco aí sobre você fez essa caminhada com a sua família, né?
E é uma parte muito bonita da sua história também, que eu queria que você falasse, né? Eu conversei com você antes, para ver se a gente se rolava a falar sobre isso, né? Sobre esse processo de adoção, né? Você é uma pessoa, sua família passou por um processo de adoção, e eu queria que você falasse um pouco sobre isso, que é um assunto muito importante, muito propício. Eu acho que é sempre propício a gente falar sobre isso, né? Porque são vidas, são pessoas, são crianças, enfim. Fala um pouco pra gente sobre isso. Primeiro, assim, não é uma história de herói nem de vítima. Nós não estamos salvando ninguém, nós não estamos fazendo um bem à sociedade. E nem de vítima, porque tem sido muito difícil. Tem sido a experiência mais bonita das nossas vidas e mais difíceis. Para mim, para minha esposa, para meus 2 filhos, Alan e Alex. Nós somos uma família adotiva já há 6 para 7 anos, eles estão fazendo 13. São crianças vivas, com os olhos brilhantes, que fazem amizade com todo mundo, saem cumprimentando as pessoas, com uma sede de viver muito grande. Por outro lado, até os 6 anos, tiveram um sofrimento muito grande. Então, muitos traumas, né, se acumularam. Então, tem sido, desde que a gente se propôs a formar uma família, que essa é a nossa motivação básica, ser uma família. Vontade de ser uma família, como todas, né? Como a biológica, vontade de ser uma família. Desde que eles chegaram, tem sido a experiência mais difícil e mais bonita das nossas vidas. Difícil porque é esse processo de formar um vínculo, né? De construir história, de viver histórias. Eu me lembro que depois de quase 1 ano, o Alex falou para a gente: papai, lembra quando eu era pequenininho, a gente estava no parquinho? Aquilo emocionou a gente porque foi a primeira vez que a gente viu que ele já estava lembrando de uma memória da nossa família. Amor é construído. E toda criança precisa ser adotada, sendo biológica ou não. Quantas famílias o filho é excluído por uma opção de sexualidade, por uma opção de time de futebol, sei lá o quê, que a família não acolhe determinado, a ovelha negra, né, para lembrar a Rita Lee, toda paternidade precisa ser uma adoção. Eu preciso te acolher no seu melhor e no seu pior. A nossa é uma adoção que, às vezes, vem com um temperinho diferente por causa da história pregressa das crianças, né? Mas é uma história de construção de vínculo, de viver histórias, de aprender a amar, de aprender a aceitar, né? Do perdão diário. O perdão diário para a gente era muito importante, Rafa, porque nos primeiros meses e anos, a gente chamou de os anos da acomodação das placas tectônicas, né? porque eles não conheciam como era uma família, como era uma casa, né? Eles moraram num lugar que eles não tinham direito ao interruptor. Então eles chegaram lá em casa e ficavam apertando o interruptor assim, 3 horas. Desliga, liga, desliga, liga, desliga, liga. Então, essa construção de limites internos, a construção do amor, a construção do respeito, ela vem sendo feita ao longo dos anos. Esse ano foi um marco para a gente, porque eles fizeram 12 e é como se mais da metade da vida tinha sido já na nossa família. Veja como é uma... Às vezes a gente faz parte de uma associação que chama Ampara, que apoia a adoção. E a gente até dá o curso para famílias que querem ser adotivas e que tem que fazer o curso. A gente dá um módulo e às vezes a gente vê as famílias ansiosas. Em quanto tempo chama de pai e mãe? Em quanto tempo as coisas acontecem? Fala, olha, primeiro, cada história é uma história. Segundo, leva tempo. Para construir uma família, leva-se tempo, né? Para construir o amor. Então, nós não somos um caso de sucesso, nós somos um caso de construção, de vínculo, de aprendizado no amor. Falo de formas mais profundas de amor, que eu mesmo não conheço bem, mas não só esse amor do relacionamento, mas o amor de aceitar um filho por completo, né? O amor pelas plantas, o amor pelo trabalho, né? O filho ensina muito isso. Filho ensina muito isso. E as dificuldades que a gente teve, não é porque eles vieram com dificuldades especiais, não. São limites nossos mesmo, como pai e mãe, né? A gente encontra nossos limites naquela relação, e por isso a gente aprende tanto. Eles foram muito corajosos, porque eles tiveram que nos escolher. Eles poderiam ter dito não.
quero voltar, não quero mais. Eles poderiam. Então, eles foram corajosos de resistir a nós, tentando impor uma nova cultura, novas regras. Então, foi uma coragem que nós tivemos que ser corajosos para conseguir passar esses primeiros anos, segundo, terceiro, quarto. Olha, o primeiro ano, a gente se acabou de chorar, e de gritar, e de não entender nada, da casa toda quebrada. E nós pensamos, segundo ano nós vamos respirar. Segundo ano foi pior, foi mais difícil. Eu me lembro de receber um amigo e de eu ficar eu fechei a porta do banheiro, a gente estava conversando, falei, cara, vou ficar sentadinho aqui no canto do banheiro. Estava parecendo aqueles caras na trincheira, na Primeira Guerra Mundial. Eu vi aquele filme 1918, fiquei alucinado com aquele filme, um pouco aquela sensação. E aí eu falei, vou ficar aqui um pouquinho, porque faz tempo que eu não tenho um momento comigo mesmo, nem nada, falando meio assim, e ele tentando entender, tentando ser empático. De repente, vem um e chuta a porta até abrir a porta, que praticamente quebrou a madeirinha. Falei, tá vendo? Não tá fácil. Mas assim, e aí, ao longo dos anos, a sensação é que nós tomamos 4-0 no primeiro ano, tomamos 7-1 no segundo ano, para lembrar a nossa gloriosa Copa de 2014, 7-1. No terceiro ano nós fizemos 7-2, no quarto ano nós fizemos 7-4, no quinto ano 7-6, e no sexto ano nós empatamos. Nós sobrevivemos, nós não ficamos loucos, e agora eles cada vez melhor, a gente cada vez mais maduro. Também não estou dizendo isso para assustar, né? Eu acho que cada história de educação, seja biológico ou por adoção, é uma história que traz as suas dificuldades, né? Cada um com as suas dificuldades. A nossa veio grande, por limitações nossas mesmo, mas não tenho dúvida que a parte boa é muito maior. Cara, no caminho mesmo, qual que era o problema no caminho de Santiago? Primeiro, eles querem conversar com todo mundo. Aí eu tenho um filho, o Alan, que é surdo. E não faz diferença a língua. Então, o coreano, o inglês, o italiano, para ele é igualzinho. Ele conversava com todo mundo. A galera queria levar ele para casa, porque ele ia lá, conversava, agilizava. Ele é muito extrovertido, ambos são, né? São muito simpáticos. Então, você chega no albergue, tem 20 camas. É óbvio que ele quer conversar com o dono de cada uma das camas. Toda noite. Aí a galera começa a dormir 9 horas da noite e acordar às 5 horas da manhã. 5 horas eles não querem acordar. Então, tinha uma rotina no caminho de caminhante, de tomar café, que era muito difícil. E assim, nós dois a pé e eles de bicicleta. Então, bicicleta, eu vi eles lá no alto da montanha. A gente tinha um combinado, que era, na próxima seta amarela, você para e espera. Mas nunca era cumprido. No documentário você vai ver. Todas as vezes que eles descobriam as regras, eles desciam da bicicleta e empurravam. É muita cena que eles estão empurrando a bicicleta. Eu vi. E eles são gêmeos idênticos? Não, biviterinos. Ah, mas são muito parecidos. Muito. Muito parecidos. E aí são gêmeos, né? Coisa linda. Agora, o caminho tem uma mágica. Dizem que ele entrega uma coisa que você precisa muito. Eu tenho um deles, gêmeos é assim, um geralmente é o chefe do outro, né? Nasce primeiro, é muito comum entre gêmeos, né? E aí, um muito para frente, muito forte, eu posso tudo, o mundo não me para, eu tenho toda a energia do mundo, a autoestima do Cristiano Ronaldo, o Alan, né? Cristiano Ronaldo, que é a beleza toda. E o outro era mais encurvado, mais tímido, mais inseguro. Cara, o caminho, de repente, as primeiras serras, estava o tímido subindo na frente e o Alan, sem entender por que ele não estava conseguindo chegar no alto. O confiante, né? O confiante. Chegar no alto da montanha em cima da bicicleta. Então, o caminho empurrou o outro, o que precisava ser empurrado. E o caminho freou o Alan, porque o Alan, a gente chegava na cidade, ele não parava de brincar hora nenhuma, no sol, brincar, não conseguia descansar à noite. 7º dia, febre. 11º dia, febre mais alta. Tivemos que parar 2 dias na primeira vez, tivemos que parar de novo ao ponto da gente pensar que não poderíamos continuar a caminhada. O caminho estava tentando dizer para ele, você tem que aprender a descansar, você tem que aprender a ouvir seu corpo. Então o caminho freou o que precisava ser freado e acelerou o que precisava ser acelerado. Assim.
Bonito, um movimento bonito. Vocês falam sobre isso no documentário. Gente, é sensacional. A gente está tendo isso daqui tudo, para mim é aula. Aula. Que aula com essa pessoa. Ele é extraordinário. E é muito lindo o documentário. Eles conversam sobre isso, sobre esse aprendizado que cada um teve consigo mesmo ali durante essa travessia. Eu achei maravilhosa a história de vocês se dedicarem a esse objetivo de fazer essa caminhada juntos, para vocês se fortalecerem enquanto família, enquanto equipe. É sensacional. Então fica aí para vocês a dica para vocês assistirem lá no canal do professor Júlio, aqui, que se chama Espiral de Diálogos, né? Espiral de Diálogos, que é o canal do YouTube, que o nosso professor também é um produtor audiovisual, nosso colega. Pois é, eu já ia perguntar quem vai assistir os 15 primeiros minutos, eu adorei a narrativa. Exatamente. A maneira que foi, eu já ia perguntar, foi feito aqui em Cuiabá? Por isso que eu apaixonei por ele sem conhecer ele. Quando eu entrei lá no grupo de pesquisa, né, no mestrado, ele estava durante o caminho não sei se ele estava necessariamente no caminho, mas era no período que você estava na Espanha, né? Durante o doutorado. E aí eu já fiquei fã dele, porque eu já vi os vídeos que ele tinha produzido e tudo mais, e toda essa história, e as viagens, e as caminhadas, já tinha me atraído muito sobre isso, né? E em relação a essa parte do documentário, Júlio, teve auxílio, se teve ajuda do governo, foi algo partiu totalmente de você para teve alguma divulgação, uma publicação, um lançamento, porque eu vou indicar para muitas pessoas já, só com 15 minutos que eu assisti, não deu tempo para me assistir mais. E eu gostei muito, de verdade. Eu fiquei pensando assim, por que né, mais pessoas poderiam ver, tá, né? O que esses algoritmos hoje, eles são bons bom por um lado, mas é ruim por outro, né? Mas você teve ajuda? Como foi esse processo? Assim, uns anos para trás eu entendi que o mundo estava mudando muito e abri um blog em 2009 e com um amigo que é jornalista, um grande comunicador, ele chama Thiago Forrest, hoje cineasta. A gente morou junto e ele me ensinou que cada vez mais o educador tinha que ser um comunicador, que ele poderia romper com as barreiras da sala de aula para ser um comunicador. Não me considero um comunicador porque eu acho que é difícil, é uma arte e uma ciência, né? Mas eu me permiti, através de canal de YouTube, blog, me tornar também um pouco comunicador. Então eu comecei a fazer de forma muito amadora. Quando chegou no doutorado, uma coisa me entregava, que a ciência é muito dura de fazer, é muito difícil. Os cientistas se esforçam muito, é muita dedicação para uma pesquisa. E muitas dessas pesquisas são esquecidas, são vistas por pouquíssima gente, lidas por pouca gente, citadas por pouca gente. Então me incomodava muito que eu estava fazendo o doutorado com uma bolsa do lugar que eu trabalho, que é o IFMT, ou seja, o poder público, o povo brasileiro estava me ajudando a pagar meu doutorado, e quando eu fui para a Espanha ainda tinha a bolsa de doutorado sanduíche, de novo o povo brasileiro me ajudando de dois lados a fazer uma pesquisa. O que eu pensava? Eu preciso devolver isso para as pessoas. Então eu queria comunicar a ciência. É um desafio meu, pessoal, esse, de comunicar a ciência, porque a ciência, no caso da educação, ela pode transformar muito a educação. Então, essa parte de fotografia... Quando eu fui fazer viagem de bike, eu fiz um curso de foto. Mas, assim, aí no final do curso, o cara falou assim, as primeiras 5.000 fotos você descarta. Ainda era filme. E eu tirei exatamente 5.000 fotos da viagem de bike. Eu falei, vou descartar as primeiras... Tudo. Mas é uma paixão minha, assim, as artes, a música, a gente não precisa ser atleta para fazer esporte, a gente não precisa ser artista para fazer arte, para escrever uma poesia, para se aventurar a fazer um vídeo. E eu comecei de forma amadora, sou amador, mas eu queria comunicar a tese. Então eu comprei alguns equipamentos, tipo uma webcam, eu comprei Gimbal. Gimbal, exatamente, para o celular. Então dava aquela imagem suave, né? Mas com o celular meu, pequenininho, de celular de 5 anos de idade.
eu tinha 4 horas de edição na minha linha de montagem para fazer o documentário. E foi muito difícil criar um roteiro. Eu fiz 2. Primeiro eu fiz o da tese, que chama O que as Travessias Ensinam, refletindo sobre esses aprendizados, sobre esse desacelerar, sobre o silêncio da meditação, né, da caminhada, sobre os aprendizados com as pessoas. E fiz um outro que chama Uma Família no Caminho, já mais divertido, ao mesmo tempo trazendo esse desafio nosso familiar de formar um vínculo. E fiz totalmente eu-keep. Chama Jabuticabeira Produções, mas sou eu mesmo. Eu filmado com o celular, editado com um programa livre. E esse amigo meu cineasta, um dia eu perguntei a ele, você acha que eu uso músicas livres? Ou eu estou com um conjunto de músicas aqui que eu amo muito, mas que obviamente não são liberadas para o documentário. Como era uma aventura assim, de comunicar a ciência, totalmente livre, sem fins lucrativos, eu falei, cara, eu vou usar as músicas que eu amo. E aí eu fiz uma seleção que eu fui separando ao longo de anos assim, para as músicas. Então, o meu filho, por exemplo, ele tem um shape negro, assim, e um dia ele vestiu um óculos que ele estava igualzinho o Ray Charles. O Ray Charles. E a gente ficou tirando sarro dele, ele botava o óculos, eu falei, faz assim, ó. Aí ele fazia e ficou igualzinho. Aí o que eu fiz no filme? No roteiro, o irmão dele fala, então, meu pai até falou que meu irmão parece um ator famoso, aí eu jogo essa cena dele fazendo assim, com a música do Ray Charles no fundo. Então, é ingênuo, é amador, mas é com o amor de fazer algo que vai comunicar aquela experiência, né? Sensacional, lindo, cara. Lindo. Assistam, porque... Cara do céu, cara, é muito interessante. E o documentário tá lindo. Tem um detalhe lá que eu vi durante o documentário, que eu vi o símbolo do Atlético Mineiro lá na sua mochila, né? Então o seu coração deve estar bem feliz, né? Porque o Atlético tá bem, né? No campeonato, tá lá liderando, ainda tá liderando. Tá liderando. É campeão. E o arquirrival tá rebaixado na segunda. O que você me diz aí dessa atual conjuntura aí do seu time? Olha, a minha mãe cresceu no colo do meu pai ouvindo radinho a pilha, jogo do Galão da Massa. Então, essa coisa de ser atleticano já tem umas 4 gerações. Então, é muito importante. Tá forte. É muito importante pra gente. E o Galo tem uma história sofrida, né? Década de 80, 90. E agora nós também, né? Nós estamos satisfeitos da vida aí. Vamos ver se a gente leva. Tá jogando bem mesmo. Vai ser o primeiro ou o segundo título? É o brasileiro aí. Brasileiro segundo. É o segundo, né? Faz 50 anos que a gente não ganha, mas a gente ganhou o Libertadores 2013, ficamos felizes da vida e tudo, né? Acho ganhamos. Que essa aí não teve esse time que tava Ronaldinho Gaúcho, Marcos Horst também tá lá hoje, lá no Tardelli. Eu acredito que foi meio que o Brasil todo ali, meio que torceu por eles, tanto que foi nossa, sofrido demais, né? Se fosse roteiro de filme, as pessoas trucariam e não acreditariam, né? Porque foi aquelas viradas emocionantes no final. Tudo contra a escrita, de tudo, Rafa. É aquele falando, né? Ganha, como que é? Se perdeu perdeu fora por mais de 2 gols e já era. Ia lá, ganhava, virava. 2013? 2013. Mas o Galão tá voando baixo esse ano aí, viu? Pois é. Tá na liderança, né? Então só depende dele, né? Só depende dele, é isso aí. 7 pontos de vantagem aí. Ontem o Flamengo ainda empatou de novo aí. Agora só chega no máximo, acho que 6 pontos, 6 pontos, né? No máximo. E aí tem que tirar em um time que tá numa sequência muito boa e num nível ali para perder o que precisa ali, vamos supor, 3 partidas ali consecutivas e o outro ainda tem que ganhar, os outros times estão atrás. Então... Eu cresci no estádio, meu irmão me levava, minha mãe me levava, minha mãe adorava. Você é de Belo Horizonte, você? Belo Horizonte. Você nasceu e foi criado lá? Fui. E minha mãe adorava, minha mãe é assistente social, muito sensível, minha mãe ia comigo na geral. Ela ia na geral, ficava em pé, comia o tropeirão de R$5. Na saída lá, eu conheci esse tropeirão aí, na saída do estádio. E na época a glacial era R$1. Então com R$10 a gente fazia a festa. Já dava a festa mesmo, né? E lá era eu não lembro se reduziu a capacidade do Mineirão, reduziu também, né?
Você chegou a pegar a época de quantas pessoas ali? Eu fui num jogo com 86 mil pessoas, que não era oficial, era um jogo que era a estreia do Romário no Flamengo, tinha o Sávio, e a estreia do Tafarel no Galo. Nossa. Foi um jogo com 86 mil pessoas, não respirava. Dentro da bancada era um negócio maluco. Nós pegamos aqui, então, acho que é a única vez que eu também vi o Verdão, o antigo saudoso Verdão lá, cheio assim, fechar o Manel também ali, não lembro a época, a capacidade de quantos que tinha, não sei se era 60 mil, ou, acho que se brincaram 60 mil, 50 mil. Foi o trio do sonho aí, né? É trio do sonho, né? Do Flamengo, né? Sávio, Romário e Edmundo. Foi, exatamente. Nossa, o Sávio era impressionante. Você sabia que ele ia driblar, o zagueiro também ele driblava. Eu fui várias vezes aqui ver o Mistão, quando eu mudei para cá. Eu sempre gostei de estádio. E era uma época que ainda você chegava na beirada, você comprava uma cerveja dos caras que estavam vendendo do lado de fora, assim, no isopor. É verdade. Você puxava a cerveja e ia lá ver o jogo. Verdade. E, cara, adoro estádio, porque tem personagens incríveis. Você não precisa prestar atenção no jogo se você não quiser. Inclusive, na geral lá, tem hora que você olha do outro lado do campo, você não sabe se foi lateral ou se foi pênalti. Aí você tem que olhar para a torcida para ver se foi gol, se foi impedimento. Mas o evento é maravilhoso. Nossa. Em São Paulo, nós tivemos uma experiência, o Danilo e a Patrícia, não lembro que ano foi, nós fomos lá ver o meu Verdão, Palmeiras lá, e aí era Palmeiras e São Paulo, e nós compramos ali, né, acho que não foi no meio ali, né, achando, pô, aqui tá boa a visão aqui, e nós conseguimos carona de uns palmeirenses, viu, a gente no ponto, eles colocaram a gente dentro do carro, uma família, e eles falaram, onde vocês vão? Vamos atrás do gol aqui, ó, que é melhor, pode vir aqui, né? Acho que é geral ali, né? Vamos aqui, ó, tal. Daí a gente não quis ir, mas quando olhou, olha, que arrependimento de olhar ali a festa tava ali atrás, né, galera, lá no... Traz o gol. Traz o gol ali, que os ingressos são mais baratos também, né? E aí a galera ali numa animação que contagia, é ali que puxa toda aquela energia. E o gol... Cara, o gol é uma transcendência coletiva, todo mundo abraçando todo mundo, é uma coisa muito emocionante, cara. É muito emocionante. Quando faz um gol, igual um show de rock que você vai e tem muita gente, quando aquilo ali se torna uma coisa só, cantando aquela música, é muito emocionante, cara. Não tem pessoa que não se emociona. Eu queria que você falasse agora sobre o seu livro, que está saindo aí, O que as Travessias Ensinam, que é o mesmo nome também do documentário. Foi esse o mesmo nome, então que vocês possam procurar aí o documentário. E aí, quem gosta de ler vai sair agora pela editora Entre Linhas. Pega esse cara aí, ó. Pois é uma honra ter conseguido executar esse projeto. Você merece demais, cara. Que é isso, é talento mesmo, é trabalho, parabéns demais, cara. Eu fiquei muito feliz, cara. Muito feliz. Toda essa sua caminhada, desde quando eu te conheço, eu venho olhando você assim, sempre admirando, tá? Muito sucesso, mestre. Muito Obrigado, eu fico feliz, assim, vontade de se entregar para o mundo a gente tem demais, né? E aí a editora Entre Linhas comprou a ideia de uma forma, assim, muito generosa, fiquei muito feliz, e é um livro que traz os aprendizados das longas caminhadas, mas o pano de fundo dele é maior. O pano de fundo dele é essa nossa sociedade a 100 por hora, que nos engole, que engole a terra. Né? A gente come o alface sem saber de onde ele é produzido, se a pessoa que está lá produziu com equipamentos adequados, se foi utilizado água em demasia ou não. A gente não sabe o custo social de uma calça, a gente não sabe se teve trabalho escravo nela. Essa sociedade que vai devorando, às vezes, pessoas, culturas e o próprio meio ambiente. Nós estamos num momento de crise muito grave. Né? Então, quando o livro traz reflexões sobre o desacelerar, sobre o reconectar com o seu próprio corpo e o reconectar com a paisagem, por exemplo, a gente anda pela cidade muito corrida, a gente não percebe a cidade como ela deveria. Então, eu faço com os meus alunos uma caminhada pelo centro histórico que é em silêncio. A gente sai aqui do Instituto, no centro, e vai até o porto caminhando em silêncio. E aí chega lá, a gente senta em roda, o silêncio permanece e daqui a pouco eu falo assim, quem quiser falar, fala.
Aí vem um e fala assim, cara, eu nunca imaginei que o nosso centro era tão bonito. Eu nunca vi aquele cara dormindo ali debaixo daquela fachada. Eu nunca imaginei que a Praça da Mandioca deixasse tão sujo às 7 horas da manhã. E vem as percepções de uma outra forma de ver o mundo, né? Então, a caminhada, ela ensina uma outra forma de ver o mundo. Eu acho que chega um momento que a gente está tão acelerado que a gente precisa sonhar em construir um outro mundo, um mundo mais justo para as pessoas, com vida digna, um mundo em que a natureza seja um elemento que a gente respeita, né? Um mundo que a gente consiga uma educação pública de alta qualidade, uma saúde pública, que a gente seja mais fraterno, um mundo que a gente sonha, que a gente pode considerar utopia, né? Como diria o Galeano, está lá no horizonte a utopia, mas ela serve para isso mesmo, para a gente nunca chega nela, mas a gente deve caminhar em direção ao horizonte sempre. Isso se aplica muito à caminhada, porque ela ensina uma nova forma de ver o mundo. Então o livro, ele acho que ele vai agradar muitas pessoas que caminham, as pessoas que gostam de aventura, aos viajantes, cada vez mais as pessoas são apaixonadas por viagem, isso é muito bonito. Mas é um livro também que vai agradar pessoas que estão buscando esse novo olhar sobre o mundo, né? Que estão buscando, inclusive, co-criar um novo mundo possível, né? Eu sou bastante otimista, mas não é um otimista ingênuo que acha que nós não estamos com problemas, não. Eu acho que nós estamos com problemas gravíssimos. Nós estamos no meio da COP26 e o que eles estão se propondo a debater, que a gente imagina que eles vão conseguir, já é pouco. Tentar fechar em apenas 1,5 grau já é pouco. Nós não estamos debatendo assim essa crise profunda que a humanidade vive, que além de ser uma crise social, ambiental, uma crise da democracia, é uma crise do quem sou eu, né? A gente vive um modelo que nos entregou muitos produtos, muitas coisas legais, muita tecnologia, muita produção, muito consumo, não para todos, para uma minoria, né? Mas a gente vive um modelo que nos coloca como recursos para esse fim maior. Recursos humanos, essa palavra, né, a gente é recurso para um fim maior, né? O filme do Chaplin mostra isso bem, quando o Chaplin é engolido pela máquina. A gente acaba sendo engolido e vira recursos no filme Tempos Modernos. E a gente precisa refletir sobre isso. Qual que é o mundo que a gente sonha? Já quero ler esse livro, velhinho. Puta merda, hein? Que já... Porque é bem isso, eu venho falando um pouco, às vezes, com isso a gente conversou sobre isso. O próprio podcast é uma abordagem um pouco diferente dessa instantaneidade que a gente vive nas redes sociais. Então, stories é 15 segundos, 30 segundos, TikTok é rápido, tudo é rápido, tudo tem que ser rápido. A pessoa, às vezes, umas campanhas publicitárias, muitas vezes elas têm mais sucesso quando ela é uma fotografia do que ela é um vídeo, porque a pessoa, mesmo que seja um vídeo de 15 segundos, a pessoa não quer se prender nem 15 segundos, quer ver só uma fotografia e já valeu para ela. E o podcast, ele traz essa tirada do pé do acelerador, entendeu? Aqui não, a gente conversa, aqui dá pra a pessoa falar mais, tranquilo, mais pausado. Obviamente que a gente está buscando corromper esse sistema também, fazendo os canais de cortes, reduzindo o negócio em cortes. Cortes é importante. Chamar atenção um pouquinho, entendeu? Né, galera? Mas é uma das coisas que eu acho interessante dentro da minha visão de mundo, me entender. Então, assim, um livro como esse que você está escrevendo, já escreveu e agora vem para publicação. Quando que será publicado, sabe? Ainda não sabemos, mas em breve. E aí quero ler esse livro, certamente, né? Fica aí, pessoas, O que as Travessias Ensinam, né? De Júlio Rezende Duarte, e pela editora Entre Linhas, porque eu quero aprender a me escutar mais, né? O que você falou sobre as caminhadas, sobre isso, sobre como a gente encara a vida, eu acho que isso nunca é demais. É muito bom poder se situar, poder ter... E essas obras, os documentários, as produções, os livros, são coisas que a gente pode, às vezes, ter como uma referência, né? Se eu estou indo um pouco para cá e tem um livro aqui que me ensinou um pouquinho, me colocou de volta para o eixo aqui e tal. Então, eu quero muito ler esse livro já, logo de cara. E que vocês também aí possam procurar mais sobre esses conteúdos, né? A gente tem um canal aqui do YouTube, do Júlio, Espiral de Diálogos,
que traz aí um monte de conteúdos, né? Me fala um pouco sobre o canal, o que tem lá nesse canal do YouTube? Pois é, um dos problemas é que o algoritmo não gosta muito dele, porque ele traz muitos temas, né? Eu fui procurar entender um pouco mais sobre o canal e claro que eu compreendi essa questão de ser um tema ou alguns poucos temas, né, focado. Mas o canal, ele para mim, ele é uma expressão do que eu amo e gosto. Então tem que ter tudo ali. Então tem vários vídeos que a gente fala sobre adoção, né? São vídeos que a gente utiliza nesses cursos que a gente dá. Então tem o tema adoção. O tema viagens, como vocês viram, é uma paixão minha, da minha família. Então tem essas travessias, tem lives sobre a viagem de bicicleta. Então eu dou algumas aulas aqui no curso superior de turismo sobre a filosofia das viagens, por que a gente gosta tanto, por que a gente aprende tanto. Tem temas relacionados às questões ambientais, que é uma paixão minha, a educação ambiental, como é que a gente pode entender o tamanho da complexidade dos problemas e, ao mesmo tempo, co-criar juntos uma nova sociedade. E agora, a minha paixão atual, que é, junto com os meus colegas, com a maior quantidade de pessoas possíveis, é a gente construir uma nova escola, uma nova missão, né? Eu estou atualmente como gerente de ensino médio aqui do IFMT, do campus Cuiabá, que está aí, Jorge da Silva, com a missão de, junto com os colegas, criar uma educação que faça mais sentido para estudantes e professores. Essa educação antiga, ela está obsoleta. Um fala, 40 ouvem. Ela fez sentido lá atrás, quando não tinha televisão, internet, rádio, porque o professor era o único que acessava a biblioteca. Então, beleza, você vai sentar na frente de uma pessoa, vai ouvir essa pessoa durante o ano inteiro e vai reproduzi-la. Mas num mundo em rede, como estamos, que o YouTube é maior que BBC, Sorbonne, USP, UFMT, todas juntas, que existe uma grande roda de diálogos, existem os problemas, óbvio, mas que a humanidade está se reunindo nesse grande cérebro que a um clique eu acesso todos os livros, todos os filmes. A educação precisa mudar radicalmente de missão. Ela precisa ser um momento de encontro entre experiências, entre subjetividade. Eu tenho que trazer o meu melhor ali para dentro. O professor tem que liderar um processo mais coletivo. Já reparou que a gente não... As notas nunca são coletivas? Elas não buscam desenvolver a inteligência coletiva. Você acabou com o meu corte agora, professor. Isso ia perguntar até isso, justamente. Eu gostaria de saber, mas acabou a brincadeira. Mas é só para falar que então você está tomando a frente dessa mudança, então você já está tendo o acolhimento dos outros professores. É isso que eu queria saber, porque eu vi isso. Dentro da minha visão, eu concordo total, pelo pouco que eu já vi ali, até na parte que você fala. Da posição das cadeiras, de você sentar olhando para a nuca do outro, a competitividade que é gerada entre os alunos e que deveria, no caso, ser, né, você até chega de comentar que se junta ali o coletivo para, vamos montar, criar uma coisa aqui, tal, vamos montar sei lá o que, construir algo aqui, a galera vai lá, pega a capacidade, vai lá e constrói. E aí eu queria saber realmente sobre isso, se você tem enfrentado barreiras do tradicionalismo ou de... Mas que bom saber que você já está liderando também fazendo essa frente de mudança. É assim, Vitor, eu não me sinto à frente, eu me sinto junto com os colegas, né? Tem uma frase do Vitor Hugo que vale muito, que é: não há nada mais forte do que uma ideia cujo tempo já chegou. Não há nada mais forte do que uma ideia cujo tempo já chegou. Até alguns anos atrás, me parecia que esse conteudismo, que é um falando e 40 ouvindo, esse enciclopedismo, ou seja, essa concepção de que o professor de geografia ele vai ter que dar toda a geografia dele em 3 anos, né, de que o ser nasce vazio, de que eu vou preenchê-lo de conhecimentos o mais rápido possível, o professor sempre atrasado, o aluno tendo que decorar 3.000 anos de geografia. Essa concepção ela tá obsoleta e ela está deixando alunos e professores adoecidos. Então, até a chegada da internet, a gente ainda estava sustentando esse conteudismo. Mas pós-internet, que a gente passa de telespectador passivo para produtor de conhecimento, o aluno muda muito de figura e agora a escola precisa mudar.
Então, a escola precisa, enfim, conectar teoria e prática, não pode ser só pensar sobre o mundo, né? Eu posso ter um momento de, junto com os alunos, construir um projeto que seja um evento musical, que seja um software que vai ajudar a comunidade, um software de ônibus. Nossos alunos aqui do ensino médio, eles fazem isso, eles têm total condição de fazer isso. A gente tem que desacelerar aquele conteudismo, né, para a gente romper um pouco com a sala de aula e gerar novas formas de pedagogia. Só para deixar uma imagem bem clara, a imagem do professor tradicionalista é um professor que precisa ser um músico entretendo 40 ouvintes. Então, ele precisa passar bem o conhecimento, ele precisa reter a atenção, ele precisa ser essa pessoa que fica ali com 40 pessoas durante 13 anos, né, entretendo ou retendo a atenção para passar o conteúdo. E a imagem que a gente está usando agora é desse músico para um maestro de 40 músicos. Eu, por exemplo, eu paro com todos os meus alunos, seja ensino médio, ou seja graduação, ou seja pós. Eles dão aula do que amam. No ensino médio eu paro um bimestre e os 30 e poucos alunos, cada um tem 15 minutos para falar do que ama. Professor, qual o critério? Você quer PowerPoint? Não quer? Eu falo, olha, o único critério é que sua aula seja boa. Você tem um grupo te esperando, você tem um compromisso com esse grupo, você precisa entregar o seu melhor. Uns falam de culinária, outros falam de sexualidade, outros falam de cinema, outros falam de dormir à tarde. Só aulas boas. E o que acontece depois de 2 meses e meio? Primeiro, eu fico escutando e eu fico elogiando. O que eu acho que não fez bem feito, eu chamo no particular e falo, olha, quer fazer de novo? Mas a maioria eu elogio, porque ele está falando do amor dele. Depois de 2 meses e meio, quando eu volto a palavra para mim, eles estão a fim de me ouvir. Porque muitos deles foram ouvidos mesmos em sua subjetividade pela primeira vez. Então, essa escola tradicional não acolhe o ser que está ali. O próprio Pink Floyd, no The Wall, ele está escrevendo um poema e o professor chama a atenção dele. Lembra? Ele chama a atenção dele. Fala, ele leu o poema de Money, não é? Sim. Ele leu o poema de... Ou seja, e o professor o humilha. Poeta, poeta. Ou seja, na nossa sala de aula tem poeta, tem cozinheiro, tem gestor público ali em potencial, a gente não sabe nada sobre eles. Então, esse aspecto de acolher mais quem eles são, de integrar com a prática, romper com a sala de aula e dialogar mais. Dialogar não significa só conversar, não. Significa trazer por inteiro a pessoa que está ali, que tem sonhos, que tem sombras, que tem dificuldades, né? Então, a escola está num processo de reorganizar a sua missão, para a gente construir esse mundo que sonha, né? Se hoje a internet tem tanta dificuldade de diálogos, a internet, para mim, ela é a maior ferramenta de diálogo que já houve. Mas, como a gente não foi preparado para isso, a gente fica num monte de monólogo cruzado. Pincha e chihuahua latindo uns com os outros, a gente não tem a capacidade de ouvir. Quando a gente abre uma roda, você tem que ensinar como é que uma roda funciona. Seu colega vai dar um argumento, ouve. Ouve com abertura. Se você não concordar, na hora que ele terminar, você fala assim, olha, eu discordo, pode discordar gentilmente, você pode ser assertivo, eu discordo parcialmente, porque se no seu bairro a polícia é boa, no meu ela é péssima, ela é agressiva. Eu entendo que o seu tio seja policial e ele ama muito isso, mas no meu bairro a polícia não é. E aí a gente consegue desenvolver a capacidade de escuta, a capacidade de entender que os panoramas são complexos, que a polícia tem um lado muito bom e possivelmente ela tem um lado ali que em alguma outra realidade ela não é tão boa, e a gente começa a entender panoramas mais complexos. Então, se a sociedade está em crise, uma parte da falha é da educação. E fora o que eu vejo aqui já breve, que eu posso, né, provavelmente já sabe disso também, né, professor? Que tem pessoas que preferem morrer a ter que falar em público, né? Que já teve pesquisas assim. Então, o que acontece? Trabalha essa quebra desse paradigma de colocar o aluno ali, no caso, se expor, né? No caso de estar lá falando ainda sobre o que ama, mas também, claro. Eu acredito também que você faz o que você ama, você se dá bem em qualquer coisa, se você tiver a clareza do que você... Então, falar do que você ama
Deve ser muito prazeroso e isso até rompe a barreira do falar em público, principalmente da aula ainda. Né? É muito difícil. Eu fui muito tímido, para mim era a coisa mais difícil do mundo. Tem a ver com quem você é. Você ter a capacidade de falar do que você ama, de comunicar seus sentimentos. Então, nesse trabalho tem 2 grandes missões. A primeira é de quem entrega a aula que ama e a segunda é de quem recebe. Eu falo, vocês estão aqui para acolher o melhor do colega. Nesse primeiro momento, vocês vão aprender a acolher o melhor do colega. E no segundo momento, vocês vão aprender a acolher o pior do colega. Porque uma sala de aula, raramente ela é colaborativa. E se o colega chega chorando, o professor segue no roteiro da aula porque ele está com pressa. Então, às vezes, um acolhimento de um colega em depressão vai fazer aquela sala dar um salto porque acolheu aquele colega, porque fez um vídeo, volta para a aula, aqui a gente vai te ajudar. Né? Então, a capacidade de escuta é muito importante e a capacidade de fala, porque é você no mundo. E realmente falar em público é difícil, então a gente precisa criar um ambiente do colega vai te acolher. O colega está ali para acolher o seu melhor. Então, a gente precisa criar um ambiente de conforto. Por exemplo, num desses momentos, para contar uma história rápida, um aluno, lá no passado, ele começou a apresentação dele dizendo, veja, pela primeira vez, eu me sinto confortável para dizer publicamente que eu sou gay. E começou a contar a história dele, porque eu tentei suicídio, porque minha família não acolhe, porque eu não sabia o que fazer. Aqui eu estou me sentindo bem, isso está sendo uma libertação enorme. Por quê? O grupo está ali para acolher, não é o grupo que está ali para apontar dedo. Quando você olha na nuca do colega, você é colocado numa educação da competição, o que tira 7 é melhor que o que tira 5, não pode colaborar em momento nenhum, um fica falando mal do outro. Uma vez eu vi uma fala de um professor americano, ele falando sobre bullying. Ele falou, gente, o bullying é a outra face da mesma moeda de uma sociedade competitiva como a nossa. Por quê? Numa sociedade piramidal, hierárquica, todo mundo quer subir. A mensagem é suba, 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 tem uma casa de 2 andares, ganha mais de 10 mil, viaja 2 vezes por ano, etc. Só que tem poucas vagas no topo da pirâmide. Então, nessa sociedade que é neurótica com a subida, a forma de subir, que a maior parte das pessoas tem, é diminuir o do lado. A forma de subir, eu vou ter a sensação de que eu estou subindo quando eu estou te diminuindo. Há 20 anos atrás eu vi o Frei Beto escrever sobre isso, sobre o Big Brother. Ele fazendo essa reflexão, o Big Brother é a vontade de ver o outro se dando mal também, porque eu tenho essa sensação de subida. E essa educação que é competitiva, ela precisa ser acolhedora, colaborativa. Nossos alunos estão adoecidos. Os alunos estão adoecidos. A depressão não é generalizada, mas ela alcança uma porcentagem muito grande, porque a educação não faz tão mais sentido para eles. Não é um espaço do quem sou também, e de como é que eu entrego para o mundo, né? E eu acredito assim, né, professor, que meu mestre Júlio já, não vou mais nem chamar de professor, só mestre agora. E assim, eu acredito também que na parte de... desde bíblico lá, desde que nós aprendemos da importância de compartilhar. Você, e pelo que eu estava acompanhando, uma parte do teu conteúdo, esse trabalho coletivo, como é importante. Então eu tenho um conhecimento, eu não vou esconder de você para mim querer ser o melhor que você, eu vou compartilhar com você para que você cresça, aprenda junto e some, né? Eu não esqueço de quando você voltou lá da Europa, lá da Espanha, e aí você chegou no grupo de pesquisa e você conversou assim com a gente lá dentro da sala do GPE, algumas coisas que você visitou a Escola Sem Paredes. Portugal, isso parece? Portugal, Escola da Ponte. A Escola da Ponte. E fala um pouquinho sobre... Porque tem a ver com tudo isso que você está falando, né? Fala mais ou menos como que funciona. Rapidinho. A Escola da Ponte é uma escola na periferia de Porto, que é uma cidade muito rica, muito bonita. A periferia não é pobre como a nossa, mas é uma escola pública. Mas a Escola da Ponte tem um projeto que é assim, não tem aulas. O professor não dá aula. Os alunos se reúnem de 15 em 15 dias, de várias idades, do 13 anos, com 8 anos, com 14 anos, constrói um plano de estudos para 15 dias, chama um professor para acompanhá-los e
e faz aquela investigação por 15 dias. Escolhe os temas, vai lá num cardápio lá, português de currículo, fala, nós vamos estudar os lagos, nós vamos estudar a química dos lagos, e faz essa investigação. Um parêntese, a gente resolveu separar as crianças por idade. Mas lembra da casa da avó? Que você brincava com o priminho pequenininho, com o primo maior, com o vô que tocava um violão, com o tio que chegava de ressaca? Estava todo mundo aprendendo com todo mundo. A gente aprende no bairro, a gente aprende dentro do ônibus, a gente aprende na família, a gente aprende o tempo todo. O ser humano nasceu para aprender. A gente é aberto constantemente ao aprendizado. Só uma aspas, é por isso que não existe as pessoas que não gostam de estudar. Eu insisto, eu revolto, eu não gosto. Não, amigo, calma. O ser humano em si é um ser aprendente. Todo momento você aprende alguma coisa. Só que o que você entende como educação, que foi deturpado. O que você entende, o que você coloca como uma esfera da educação foi maculado, foi manchado, foi traumatizante para as pessoas, né? Mas o processo educacional, o aprendizado, ele é inerente a nós. Né? Eu costumo dizer que quando você é afim de alguém, você está afim de seu namorado, sua namorada, você aprende tudo da pessoa. Você aprende o que ela gosta de escutar, gosta das bandas, ele gosta daquela banda lá, eu gosto de fazer tal coisa. Você aprende tudo assim, ó, porque você gosta, né? Então, o que a gente entende como educação, que foi corrompido, mas nós amamos aprender. Todos nós temos uma ânsia por aprender, por saber, por conhecer. E isso faz parte da nossa vida. Eu não estou trazendo crítica aos professores. Nós, professores, somos ainda, num país que não nos valoriza tanto, nós ainda somos muito maltratados. Então, não é mais um peso que eu estou jogando no colo dos professores. Mas a escola pega a gente aos 6 anos, e aos 6 anos a gente está no auge da autonomia. Começar a subir em árvore, de comer comida com a mão, de fazer um tanto de coisa. A gente tem certeza que a gente é dono do próprio aprendizado. A gente está engolindo o mundo. E a escola fala assim, olha, os próximos 12 anos senta, que o tio ou a tia lá na frente vai dizer o que você aprende, como aprende, quando aprende, com quem aprende. E depois você passa 12 anos sentado numa carteira memorizando. Então a escola nos ensina a odiar. A odiar. A gente sempre fala, né, que é o ensino bancário, né? Eu, por exemplo, estudei pedagogia, então essa é uma parte que eu gosto de falar bastante e tal, né? Porque é da minha área de interesse também. Mas é só a gente reparar aí que escola, cadeia e fábrica funciona bem parecido. Horário para chegar, para sentar, para tomar sol, horário para você poder falar, horário para você ficar quieto, horário para comer. Uma das coisas que eu acho absurdo, vou mandar um recado aqui, papo direto aí para a galera, libera a alimentação para os funcionários das escolas também sentarem e comerem com seus alunos, porque como que funciona? Eu falo isso porque eu trabalhei em escola. É igual, funciona assim, você coloca as crianças naquela mesona, trabalhei em creche e em escola de educação infantil. Coloca as crianças lá, os funcionários da escola ficam olhando, vigiando, não podem comer, e as crianças comem aquele... Então, assim, é um negócio que parece um presídio. Então, e sendo que culturalmente, poderia arriscar até falar antropologicamente, o nosso alimento é uma celebração, é um momento de aprendizado. E aí a gente está se furtando disso por causa de comida. Por causa de comida, que não pode, que não tem para usar, porque a merenda vem para... Isso não existe, está errado, precisa acabar. Os educadores, as educadoras precisam sentar ali com as crianças, comerem, não quer uma coisa mais linda poder as crianças poderem ver como que se alimenta, né, como que come, como que senta e tudo mais, e aprendizar, trocar, sorrir, brincar junto nesse momento que é de celebração e que tem ali uma separação ridícula, que não tem a ver com o ser humano isso. Claro. Né? Veja, a pedagogia Waldorf tem um cuidado muito grande com isso. No jardim de infância Waldorf, eles cozinham o pão da família toda segunda-feira. As crianças que massam o próprio pão, eles vão para o forno e cozinham. Então, além das hortas, das galinhas, assim, essa conexão com o fazer
é muito importante, para além de alimentar, né? Rafa, a escola foi pensada como uma indústria mesmo, como uma linha de montagem. Fez muito sentido na era pré-televisão, cinema, rádio. Fez muito sentido, porque o objetivo da humanidade era universalizar a educação. E aí, beleza, você vai pegar um para falar para 40, só que nós já temos um século de uma nova realidade sendo construída e parece que nós estamos prontos para uma mudança de modelo. O aluno precisa ter autonomia, ele precisa escolher também junto com o professor o que ele quer. Os professores têm que entrar com o plano de ensino pronto em sala de aula antes do ano começar, sem conhecer o aluno, sem saber se tem um poeta, um cozinheiro, um gestor público futuro ali, né? Tem algumas iniciativas que eu sou muito apaixonado. Eu acho que da educação que nós precisamos são 2 grandes pilares, que é o diálogo, capacidade de ouvir, de escutar, de acolher o outro e de falar. E a segunda é a autonomia, porque é isso, a escola, quando ela externaliza a motivação para estudar, o que ela fala aos 6 anos? Veja, você tem que estudar para ganhar estrelinha no caderninho, para você tirar a nota, você tem que vir à aula para ganhar presença, e a família vai e ajuda e fala, você tem que passar de ano para ganhar a bicicleta, você tem que comer a comidinha de sal para ganhar o picolé. A gente vai externalizando a motivação. Essa motivação que vem de dentro, de engolir o mundo, de ser apaixonado pelo conhecimento, a escola vai dando a mensagem contrária. Você está aqui para ser esse reprodutor e para ser obrigado a estar. Então tem algumas escolas, tem uma escola chamada Summerhill, que tem um livro que chama Liberdade Sem Medo. Eles são totalmente livres. Eles têm ateliê de madeira, eles têm ateliê de eletrônica, tem de música e tem as aulas. Totalmente livre. Pergunte se os alunos não amam fazer coisas e aprender coisas. O tempo inteiro. Lá não tem a obrigatoriedade de você entrar numa sala. As salas são cheias. Porque o professor ganha muito. Eu nunca fiz chamada na vida. O meu objetivo ali é dizer, alunos, eu explico muito isso, não é oba-oba. Eu falo, alunos, tá vendo a gaiola? Eu estou abrindo. Você vem se você quiser. Só que aqui nós vamos crescer junto. E você precisa me entregar crescimento. Se você vai entregar crescimento em casa, no bar, se você conseguir, ótimo. Se não, vem junto comigo. Resultado número 1 que eu consigo de cara, só ficam aqueles... Todas as aulas são em roda, eu sou sistemático com a roda, não pode ter quina. Porque, como você falou do namoro, se a pessoa está querendo muito namorar, ela está aberta, mexendo no cabelo. Se ela não está querendo, ela está meio de lado, assim. Numa sala de aula, se você olhar a energia através do corpo das pessoas, está um para um lado, um para o outro, está tudo bagunçado a energia. Quando você bota em roda, todo mundo olhando nos olhos, todo mundo tem que estar presente. Então eu não faço chamada, só está presente quem quer. Aqueles que não querem, eu fico tentando trazê-los. Só que a experiência da Summerhill diz o seguinte, o cara vem de uma educação muito autoritária, da família autoritária, uma escola autoritária, que tem inspetor no corredor para obrigar o aluno a ir para a sala de aula, ele chega ali e ele não entende aquilo, ele fala assim, eu não preciso nunca ir para a aula, e ele fica 3 anos andando no jardim, na praia, fazendo nada, até ele se livrar deste peso e entender isso que o Rafa acabou de trazer, de que ele está aqui para engolir o mundo, para aprender. Aí o escritor, o diretor, né, ele é psicanalista, o Neil, nesse livro muito provocante, que é o Liberdade Sem Medo, ele diz o seguinte, quantas pessoas de 60 anos, de 80, de 20, de 30, que não têm uma boa autonomia, que são vítimas da vida? Que a escola ela é tão apressada para alfabetizar aos 5 e aos 6 anos, que ela faz você ler aos 5 e depois que você se forma, você nunca mais lê um livro. Ela é tão apressada. Ela é tão... O que a Waldorf faz? A Waldorf não é a última cereja do bolo, mas ela traz reflexões importantes para a sociedade atual. Ela alfabetiza dos 7 aos 10, de forma lúdica. Primeiro com o corpo, desenhando letras no quintal, depois com músicas. Quando chega aos 10, eles estão alfabetizados amando a leitura. O cara que foi alfabetizado aos 5, porque a escola já está pensando em Enem, e foi depois dos 20 anos, depois dos 15, 18, ele nunca mais leu um livro, de tão traumatizado. Leitura é isso? Rubem Alves, né, que nós gostamos muito, ele fala assim, professor, para ensinar música, não tem que começar com a partitura e decorar espaços, nem nada.
bota para ouvir Beatles, bota para ouvir Beethoven, bota para ouvir Leandro Leonardo, aí o aluno vai falar assim, é isso que é música? Me ensina. Rubem Alves tem um vídeo dele falando sobre, não sei se é ele ou um avô que pega uma caixa de ferramenta e vai consertar alguma coisa. Tem uma criança assim, 5, 6 anos, que na hora que ele pega a caixa de ferramenta que ele abre e a criança para e vai chegar do lado dele, quer ver, quer mexer. Eu vivenciei isso na minha família, eu vivenciei isso com a minha filha, né? Então, assim, tem uma coisa mágica na minha casa que se chama caixa de ferramenta. Ela ama. Então, assim, a vida convida a gente, né, a se interessar. A vida tem beleza, a vida é colorida, a vida é cheirosa, a vida é atrativa. E basta aí a gente entrar em discussões de entender o porquê que a escola não acompanha isso. Isso tem motivos, isso tem intenções para que se tenha as pessoas com um formato assim assado de proceder na vida, né? Mas graças a pessoas como você, Júlio, como outras tantas pessoas que eu tive privilégio de conhecer na minha trajetória acadêmica e de vida, que pensam diferente, né? Que trazem Então, assim, quando eu entrei falando só abrindo uma aspas aqui, falando um pouco sobre a minha vida acadêmica, quando eu entrei no grupo de pesquisa GPE, né? Grupo pesquisador, que já é diferente do grupo de pesquisa, tudo ali tem um significado. Grupo pesquisador, que se é um grupo unido, né? Vocês ajudaram a minha pesquisa, eu ajudei um pouco na pesquisa de tantas pessoas, isso foi maravilhoso. E essas pessoas estão, Vitor, trazendo novas propostas, cara, há 20 anos. Só o nosso grupo, fora outros tantos pensadores e pensadoras da educação e das outras ciências, campos de conhecimento. E são pessoas maravilhosas que com propostas inovadoras, assim como a do Júlio, né, que é uma aula, né? E eu pude deparar com várias pessoas, como assim, cada um obviamente com sua particularidade, mas também com esse entusiasmo pela vida, porque a educação não é diferente. A educação a gente fala de vida do planeta, vida das plantas, dos animais, dos seres humanos, da sociedade, da família, né? Então era isso que permeava muito dessa trajetória. Então, para mim uma satisfação. Vitor, nós conversamos sobre futebol, sobre o Atlético Mineiro, falamos sobre a pesquisa, falamos sobre o silêncio, falamos sobre adoção, famílias adotivas, né? É assim que fala? Falamos sobre o livro, falamos sobre o documentário, falamos sobre o canal do YouTube, falamos sobre turismo. Nós não falamos sobre os Beatles, né? Pois Você consegue falar sua música preferida? Estamos 3 fãs de Beatles aqui. Eu tenho algumas coisas para falar preferida também, bate e volta assim rapidinho com você. Cara, a minha música preferida, eu posso falar que é a minha música preferida atual dele, porque eu tenho fases, né? Uhum. Tem horas que eu gosto de mais música e tal, mas uma música que está recorrente aí nos últimos 5 anos da minha vida dos Beatles, que é maravilhosa, é Strawberry Fields Forever. Essa música... Something. Something. Puta merda. Essa também seria a minha preferida. Já foi também, eu acho. Ainda é. Você tá doido, Você tá doido. Só e música. A sua? Cara, eu acho que ultimamente, já mudei milhares de vezes, né? Mas ultimamente é Mother Nature of Sun. Nossa. Qual que é essa? Aí você me complica. Pedir pra cantar aqui, você me complica, hein? Cara, mas muitas, assim, Blackbird, né? Something. Muitas músicas preferidas. Eu quero perguntar um lance rápido assim para você, que também é bem difícil, igual essa da preferida dos Beatles. Assim, um destino das suas de tantas viagens que você fez que você mais gostou. Eita, cara. Sabia que essa você ia pensar. Essa, vai lá, hein? Olha, pergunta difícil. Mas, bom, para citar um, né? Havana, cara. Havana. Eu morei 2 meses em Havana e, cara, Havana é uma cidade muito linda, com muita música, com pessoas espetaculares, e Havana foi incrível, bicho. Incrível. Eu perguntei qual foi a pior que aquele não gostou. E a pior, professor Júlio? Qual foi a...
qual a seu maior aprendizado aí, a experiência ali que fez suar sangue ali, assim? Rapaz, um dia viajando de bicicleta, a gente estava bem na esquina do Brasil, que é onde o Brasil faz a curva para cima do Rio Grande do Norte. Foi um momento que a gente teve que entrar para dentro do sertão, só que virou um atoleiro de poeira. Cara, para a gente chegar no final do dia empurrando bicicleta, foi tenso, hein? Era marrom. Nossa, chegamos desidratados, chegamos exaustos, cara. Mas assim, as viagens nos trazem esses perrengues, né? Direto. Se você se abre muito, elas nos trazem. Se você se arrisca a não viajar somente em grandes hotéis, com o traslado pago, com os pacotes, somente assim, porque isso também é muito bom, muito confortável, muito gostoso, você ter tudo preparadinho, né? Mas quando a gente se arrisca, a gente tem momentos maravilhosos e os perrengues também, que nem sempre são fáceis. E eu queria saber também dessa, voltando à parte da educação, se aqui no Brasil, você tem algum exemplo de metodologia e que já é colocado em prática em alguma escola? Cara, tem muitos. O Brasil fruto. O Brasil é essa coisa maluca, né? Que a gente acha que é um país que está se acabando e ao mesmo tempo de pessoas tão inteligentes, criativas, pessoas tão incríveis. Tem muitas. Tem uma escola que eu estou atento há alguns anos. Ela está criando uma escola dentro de um parque no Rio Grande do Sul. Ela é dentro, como se fosse o Mãe Bonifácia, né? Ela está sendo criada ali dentro do parque, uma escola que chama AINE. Eu sou doido para ir lá visitar. Mas tem outras. Assim, eu sou fruto de uma escola em Belo Horizonte chamada Balão Vermelho, que eu estudei até os 8 anos, que a gente era apaixonado, que era construtivista, sócio-interacionista, assim, muito voltado no social, na colaboração, música, junto com culinária, junto com passeio na praça do bairro, junto com debates. Então, tem escolas indígenas, incrível, né? No Brasil, pedagogias indígenas incríveis do MEC chegar e falar, cadê a aula? Ué, hoje a aula é lá na beira do rio, pescando, né? Quem se arrisca a fazer currículos indígenas, currículos negros, né? Você tem escola no Rio de Janeiro, que é uma república, que os alunos são vereadores, eles votam no orçamento, e é uma escola para a cidadania. Então, o Brasil tem um documentário, Quando Sinto Que Já Sei, sobre iniciativas no Brasil. Tem muitas incríveis. E aí a gente tem essas que a gente foi aprendendo com o mundo, que é a Montessori, traz a autonomia no centro, porque ela acredita que o ser humano nasceu para brilhar, e que você tem uma luz interior, que a escola tem que cuidar da luz interior, da vontade de ser mais. Então, a Montessori, quando ela fala para colocar a caminha no chão e a maçaneta na altura da criança, é porque ela já está prevendo a autonomia de acordo com cada idade, para cuidar dessa luz interior. Tem a Waldorf, que é uma pedagogia que tem bastante em Cuiabá, são 5.000 escolas no mundo, em Cuiabá tem algumas opções, que é uma pedagogia muito colaborativa, muito existencial, quem sou eu, o que eu vim fazer no mundo, como é que eu ajudo o meu colega, uma pedagogia que não tem medo de romper com o excesso de conteúdo para ir cuidar do jardim, para ir fazer o pão, para fazer o teatro, que conecta artes, o pensar, o sentir e o agir. Então, tem muitas iniciativas, cara, no Brasil e no mundo, assim. É isso aí, senhoras e senhores. Júlio Rezende, é muito conteúdo o nome desse, cara. Cara, monstro. Gostou, Vitor? Demais. Cara, tem é bom, que né, já fica pré-agendado aqui, até no lançamento do livro aí, né, Rafa? Pois já fica aí. A gente pode fazer um para lançamento do livro, cara, porque esse livro aí vai dar o que falar, cara. Ou vai dar o que a gente não falar, ficar em porque silêncio, ainda tem muita coisa ainda aqui. Tem só mais uma, então. Só uma saideira, então. Queria perguntar se você acredita, professor, se tem criança autodidata. Cara, eu acho o seguinte, nem o Pequeno Príncipe é autodidata. Ele mora no planeta só ele. Ele aprende com o baobá, com a raposa que passa, com a viagem. Com a rosa. Eu acredito que a gente aprende uns com os outros o tempo inteiro, no mundo. A gente não precisa se isolar entre 4 paredes. A gente aprende no quintal de casa com o vizinho, a gente aprende andando de bicicleta, a gente aprende com o filme, com o podcast. A gente aprende o tempo todo.
uns com os outros no mundo. Quem traz esse aprendizado maravilhoso é Paulo Freire, né? Ele fala os humanos, a gente não aprende sozinho, a gente não ensina o outro sozinho, nós nos educamos entre si no mundo, mediatizados pelo mundo. Então, primeiro, todo mundo é capaz de aprender, todo mundo precisa ser dono do aprendizado. Mas nem se a gente morasse num planeta sozinho, a gente seria autodidata, porque a gente está aprendendo com o baobá, com a raposa. A gente aprende sempre uns com os outros no diálogo, mas temos que ser dono do aprendizado. Essa é uma luz interior que nós temos que cuidar dela. A escola tem que regar essa luz, que é assim, engole o mundo, seja curioso, vai ser feliz, vai se conhecer, vai conhecer o outro, né? Acho que é mais ou menos por aí. Porque eu partilho muito desse pensamento também, até no futebol mesmo me ensinou isso. De você, por exemplo, você pode ter eu acredito isso para tudo, você pode ter um talento, esse talento ele só te dá facilidade, né? Você de fazer mais fácil às vezes de um outro que não tem essa mesma habilidade, que a habilidade dele seja para o outro, mas esse que não tem habilidade, se ele for ali, se dedicar, fazer ali, aprender ali, ele vai vai se nivelar igual do cara do talento e muitas vezes até ser superior a ele. Porque às vezes esse que tem talento não tem a mesma dedicação. Tá aí o Cafu para comprovar sua teoria, né? Cafuzão, que isso. 3 finais. Campeão, que isso, cara, muito exemplo, né? Gente, é isso. É uma pena ter que encerrar uma conversa tão gostosa como essa, que foi tão leve aí. Professor Júlio, né? Professor, doutor, tal, dá um pesão, né? Mas é porque você fez por onde, viu? É isso aí, e isso é só um reflexo aí do seu trabalho, né? Que é admirável. Eu quero pedir para a galera aí dar uma atenção também para a gente no Instagram. Nós temos aí o nosso Instagram, nós vamos pedir insistentemente para vocês se inscreverem no nosso Instagram também, seguir. Nosso Instagram é os.ideia, né, no Instagram. Eu quero pedir para vocês também nunca assistirem o vídeo sem deixar um like, sem se inscrever no nosso canal. E no nosso Instagram nós vamos começar a colocar mais coisas, fazer mais stories e tal, para vocês acompanharem mais coisas lá, para o nosso Instagram ficar um pouco mais próximo do que é o nosso canal, que já está bem bonito e tal. É isso, pessoal. Eu quero pedir pro Vitor aí fazer suas considerações finais com o nosso convidado. Falar pro Júlio, né? Falar o que tu sempre pede, né, Rafa? Como você fala, né? Agradecer. Para agradecer, né? Se você hoje está nesse momento aqui agora e da tua vida, de todo do teu livro, né? Pode até editora, tudo que lhe vinha aí das pessoas que lhe serviram, que te ajudaram a chegar nesse momento da tua carreira, nesse momento da tua vida agora. E pode agradecer a geral aí, que essas pessoas também vão receber o nosso agradecimento. E passar os teus contatos novamente. Isso, é isso aí. Muito bem. Primeiro, Rafa e Vitor, longa vida ao Os Ideia. Eu acho que vocês vão melhorar muito o mundo com isso aqui, trocando ideias, compartilhando, né? Eu acho maravilhosa a iniciativa, longa vida. Segundo, eu agradeço pelo convite, passou em 2 segundos a nossa prosa aqui, a nossa conversa. E, cara, agradecer eu acho que é muito, muito, muito importante. Esse ano eu tive 11 dias na UTI de Covid. Durante 4 dias eu fiquei no limite, porque eles não podiam me tubar. E eu, a partir dali, daquele momento, eu passei a agradecer. Eu comecei um processo, eu fechei o olho, eu não estava conseguindo usar a máscara. Eu precisava usar 3 horas por dia, eu não estava conseguindo usar 15 minutos. Era aquilo que me salvaria. Eu fechei o olho e comecei a agradecer. Comecei a agradecer o médico, a agulha, o exame, a máquina, a cama. Depois eu passei a agradecer a ciência, depois eu agradeci minha família, minha esposa, meus filhos, minha mãe, meu pai. Depois eu agradeci minha enxaqueca, meus defeitos. Depois eu agradeci ao planeta Terra, que me dava o arroz, que me dava a água que eu bebia. Depois eu passei a agradecer ao mistério que nos cerca, esse mistério religante que nos cerca, né? Que a gente vê um cupinzeiro funcionando, você fala, cara, o que está por detrás disso, dessa inteligência? E, por fim, agradecer a vida, né? A gente reclama, resmunga. Eu me vi algumas semanas depois já
já resmungando de toalha no chão, bravo, reclamando. Então, acho que é um dos grandes aprendizados, aceitar, agradecer e entregar nosso melhor, né? Sensacionais. Passa aí as suas redes sociais, como que funciona, para o pessoal ir conversar contigo aí. Beleza, Instagram é Júlio CRDD, @JúlioCRDD. Meu canal no YouTube é o Espiral de Diálogos, com conteúdos diversos. E é isso, quem quiser entrar em contato, conversar e trocar ideia, só chamar. Isso aí, valeu demais, obrigado Vitor, obrigado, gratidão. Obrigado, aí, irmão. Gratidão, É Júlio, obrigado demais. Mestre. Galera, é nóis, fica aí, tchau, até mais. As ideias